Eu falo, não, não é minha praia, certo? E aí, mas não tem ninguém, vai custar mais, não sei o quê, já te paguei, você, então fala aí com a minha turma. Eu falei, então tá bom, deixa eu falar com eles. Aí eu saí correndo, comprar um monte de livro de vendas, não tinha nada no Brasil sobre isso, era super fraco. Eu tinha uma época, na época, meu irmão mora em Los Angeles, e aí eu dizia para ele, eu sei que nos Estados Unidos venda é super forte, me mandem os livros aí, né, mande aí pelo correio, e aí levava assim 45 dias para chegar, era um absurdo, porque na época não tinha internet, chegavam as confusões todas. Aí chegavam os livros, eu olhava, e os americanos tinham um processo de venda que ele é mais duro, assim, ele é mais direto, certo? Então, dependendo do teu perfil, você pode até ter uma certa rejeição por aquilo. É extremamente eficiente, mas não é muito da nossa cultura. Certo? Aí eu comecei a dizer, espera aí, se eu filtrar isso aqui, talvez seja melhor. Eu vou pegar o que eles têm de bom, vou tentar entender qual que é o conceito e vou começar a aplicar. E comecei, então, a fazer treinamentos. Nos meus treinamentos, sempre no final, eu gostava de deixar uma cola, porque eu não queria ir embora e deixar que a pessoa se esquecesse de tudo, que eu já sei que a pessoa, né, ali na hora, está todo mundo empolgado e tal, não sei o quê, mas é que nem hoje quem não fizer anotação. Eu já sei que quem não faz anotação vai ter um aproveitamento diferente da aula. É sempre igual, certo? Porque quando você está fazendo uma anotação, você está usando o teu olho, você está usando, certo? Você está mentalmente repetindo a palavra, você está reforçando aquele conceito, você está filtrando de tudo que eu falei, você está pegando o que foi importante para você. Então, eu posso falar a mesma coisa, todo mundo escutou uma coisa, e 5 anotações diferentes, porque para cada um fez um sentido diferente na sua realidade, na sua história de vida, no que você acredita, certo? Tipo, vai conectando isso de formas diferentes. Então, eu comecei a levar as minhas colas, e as colas que eu fazia, eu geralmente deixava um espaço para a pessoa preencher. Isso eu acho que é super importante, porque a pessoa começa a escrever e daqui a pouco aquilo é dela. Não foi o Raul que veio e falou alguma coisa. Ela que foi e escreveu. Certo? Isso é super interessante. Depois a gente vai falar quando a gente fizer a proposta, por exemplo, de vendas, que às vezes quando eu faço o cliente escrever alguma coisa, ou o cliente falar alguma coisa, e eu vou falar cliente como uma pessoa que está comprando sempre, tá? Lembra, eu sou da área de vendas, eu sei que muita gente aqui está, né, com impacto social, mas pare para pensar que, então, estou vendendo um projeto, estou vendendo, sei lá, cota de patrocínio, apoio, qualquer coisa desse estilo, eu vou usar a palavra cliente no caso. E eu até acho que usar o termo ajuda a pessoa a entrar no mindset correto, certo? Tipo, faz um clique aqui dizendo, não é verdade o que eu estou falando aqui, certo? Com quem que eu estou falando? Então, voltando, eu fazia as pessoas preencherem, as pessoas gostavam muito daquilo, começaram a me pedir mais. Eu não tinha aquilo, mas eu disse, puxa vida, as pessoas claramente valorizam isso, eu vou criar um produto que eu possa vender. Então, eu disse, se as pessoas estão pedindo mais, estão gostando, né? E eu comecei a vender as minhas colinhas. Acabou virando uma revista, na época se chamava Técnicas de Venda, daí foi para a Venda Mais. Da Venda Mais, hoje a gente tem consultoria, tem treinamentos, tem AD, tem franquia, e aí abriu, certo? E eu sempre tive na área de vendas. Mas começou com o Raul indo lá, tentar entender na ponta o que estava acontecendo, encontrando pessoas que, no fundo, estavam super bem intencionadas, cheias de energia, mas despreparadas para lidar com as oportunidades de venda. Certo? E em vendas tem uma coisa que é muito clara, tem muito de motivação, mas tem uma parte que é fundamental, mas tem uma parte de habilidade que você precisa saber fazer corretamente, porque senão não tem motivação no mundo que te ajude, certo? Eu sempre digo que, e desculpe o termo, mas que uma pessoa incompetente motivada é melhor do que uma incompetente desmotivada, mas ela continua incompetente, certo? Tipo, então vamos tentar fazer competente e motivado, aí sim que você tem, né, um super resultado. Então, senão não adianta. Inclusive, o que acontece é que a pessoa que é incompetente, essa motivação começa a murchar, ela começa a cansar, porque ela não tem resultado. Aí, então, tem que vir alguém de fora, ela vai procurar alguma coisa que, tipo, uma bola que vai murchando, porque ela está furada. Daqui a pouco vem alguém, ela enche de novo, vamos de novo, daqui a pouco ela não consegue, vai murchando de novo. É uma vida muito dura. É melhor estar, certo? Então, competente e motivado. É isso que a gente quer. Muito bem. Então, eu comecei a pensar, como que eu posso ensinar para as pessoas o que elas deveriam estar fazendo em algumas situações. Eu gosto muito de fatiar problemas.
certo? Inclusive, para mim, é um superpoder para quem sabe fazer. Se você sabe, por exemplo, o Elon Musk, que lá que é o da Tesla, certo? Ele é um dos campeões disso, porque a pergunta dele é assim, qual é o verdadeiro problema? Então, o carro elétrico, por exemplo, o verdadeiro, onde que está o gargalo, certo? O gargalo está na bateria. O resto tudo a gente sabe fazer, o problema é na bateria. Ele fala, qual é o gargalo da bateria? Sabe, tipo, eu não sei o quê. Ou, então, então ele vai aprofundando para dizer, então se a gente resolver isso aqui, o outro resolve, e vai fazendo o dominó para volta, onde eu digo, eu consigo montar. Agora o carro elétrico faz sentido e eu posso fazer muitos disso. Aí digo, ok, como que eu faço isso em escala? Como que eu faço muitos? É um outro problema, certo? Fazer um é fácil, artesanal, etc. Como que eu faço 100 mil disso aqui? Certo? Ok, faço 100 mil. E aí ele diz, como é que eu ganho dinheiro fazendo 100 mil? Veja que ele começa a mudar a pergunta. Mas tem uma lógica, tem uma sequência. Eu comecei a fazer a mesma coisa em vendas, porque o pessoal embola tudo. O pessoal está fazendo 17 coisas ao mesmo tempo, certo? E tudo mais ou menos. E eu falei, é por isso que a pessoa não está entendendo o que está acontecendo e ela não entende por que às vezes ela tem sucesso e por que não tem. Quando você vai ensinar alguma coisa, você vai ter que, por exemplo, dar aulas. Então, a aula de hoje, a aula de amanhã, a aula de outra. É quase como se estivesse pensando em módulos, certo? Né? O Danilo depois vai falar do curso, por exemplo, etc. Vai ter módulos, porque tem um tema, já foi feita uma lista, esses são os temas importantes, e você diz o que precisa ser visto naquele tema. Eu comecei a fazer a mesma coisa com vendas. Na época não tinha isso. E eu criei um negócio que chamava, na época, os passos da venda. São passos da venda, certo? E eu gosto da ideia de passos porque eu estou fazendo quase como se fosse uma dança com a outra pessoa. Eu preciso me conectar emocionalmente com a outra pessoa, eu preciso ter esta, sei lá, ginga, esta facilidade de acompanhar pessoas de perfil diferente, de falar com pessoas que acreditam em coisas diferentes. Eu continuo tendo o objetivo, mas eu preciso aprender a navegar isso. Então, eu dividi os passos, comecei com 7, depois complementei com o 8º, então são 8 passos da venda. O primeiro é planejamento, o segundo é a parte de prospecção, eu vou abordar todos eles, então não se preocupe se não der tempo de anotar agora, que eu vou passar rápido, eu vou depois abrir um pouquinho com mais calma. Só vou falar deles rapidamente. Então, tem a parte de planejamento para eu me organizar. Tem a segunda parte, que é de prospecção, eu preciso encontrar as pessoas com as quais eu vou falar. Eu tenho o terceiro passo, que é da abordagem. Conectei com a pessoa, consegui falar com ela. Como que eu faço a conexão emocional? E aí eu vou falar de perfil, por exemplo. Depois eu tenho o que a gente chama de levantamento de necessidades, mas é eu entender os motivadores da pessoa. Por que ela tomaria uma decisão? Por que ela faria alguma coisa? Por que ela se mexeria? Certo? O que é de verdade que vai fazer... Eu quero fazer alguma coisa com você, certo? Eu chamo isso de motivador de compra, mas na verdade é um motivador de ação, certo? Depois eu tenho o que se chama de proposta de valor. Eu procurei a pessoa, eu conectei com ela, eu entendi o que ela quer ou precisa, e aí eu vou fazer uma proposta para ela. Note que primeiro eu estou tentando entender o que a pessoa quer. Uma das grandes falhas, vocês vão ver que depois, se a gente se encontrar de novo, ou falar de novo, ou se começar a estudar material meu, você vai ver que uma das maiores falhas que eu vejo de vendedores e vendedoras, ou pessoas nessa posição de que, eu estou precisando, né, vender, é que ela está muito focada no que ela quer. E não no que no outro precisa ou quer, certo? Então, eu vou com uma mentalidade extrativista, eu vou chamar assim. Como que eu posso tirar da outra pessoa o que eu quero, o que eu preciso? Não é nunca uma boa troca, não é uma boa forma de você estabelecer um relacionamento de longo prazo com ninguém, porque as outras pessoas, o ser humano é sensível a isso. A gente está vendo que a outra pessoa veio para tirar, e não para somar, para agregar. E não é uma troca, certo? Então, essa mudança de mentalidade precisa ter muito claro. É como eu posso ajudar a outra pessoa a resolver um desafio, a melhorar de vida. A gente vai falar dos motivadores, mas eu preciso ter isso muito claro antes de eu ganhar o direito de poder, de ter crédito, de eu poder aí entrar com o meu assunto, certo? Muito bem. Depois da proposta, eu vou falar de negociação. E a negociação, no fundo, é um ajuste, uma sintonia fina. Se você veio conversando corretamente com a pessoa até agora, você vai fazer um ajuste na negociação. É quase como se fosse sintonia fina, certo? Estamos quase lá.
que precisa para fazer para que a pessoa realmente evolua e feche. Aí vai ter a parte de fechamento. Eu tenho 2 livros que só falam de técnica de fechamento, porque isso é outra coisa que eu vejo. A pessoa veio, fez tudo certinho, e aí a pessoa não paga, não assina, não dá o cartão de crédito, fica pendente aquilo por né, e não fecha, e fica enrolando, e aí tem gente que diz, eu não quero incomodar, eu não sei o que, aquilo fica pendente, a pessoa vai ficando cheia de pendência e pior, de conta para pagar. E aí, então, tipo, a coisa não fecha. Em algum momento, você precisa que a pessoa pague alguma coisa, certo? Tipo, aquilo tem que fechar. E é melhor que feche mesmo que te diga não, porque senão você fica se enganando. Tem muita gente que fica se enganando, dizendo, não, vai dar certo, uma hora vai não chegar. Na verdade, se você olha, a pessoa está cheia de coisa de contato que nunca fechou nada na verdade, mas que promete, e a pessoa mesmo que vai se enganando naquilo. Mas aquilo não ajuda você a atingir seus resultados. Então, fechamento. E, para terminar, tem o que eu chamo de pós-venda. Pós-venda é um contato posterior, quando eu vou voltar a falar com essa pessoa para mostrar algo, ou para perguntar como está sendo, certo? Então, eu vou pedir a opinião dela e sobre alguma coisa, e vou pedir sugestões de melhoria, vou pedir boca a boca. Tem uma ferramenta que eu vou conversar hoje rapidamente, que chama NPS, a gente pode falar sobre isso depois, mas... ou eu quero mostrar para a pessoa, no caso do impacto social, por exemplo, eu quero dar um retorno mostrando o que foi feito com o dinheiro que ela me deu, por exemplo. Tá? Seria um exemplo. Ou se ela comprou alguma coisa, isso foi revertido para alguma coisa, certo? Mas veja que é um ciclo de volta, é quase como se fosse um feedback. É um loop que volta. A gente tinha conversado lá na frente, que a gente ia fazer uma coisa juntos, não sei o que, a pessoa diz, ok, acredito em você, está aqui um meu dinheirinho suado, certo? Aí tem uma desconexão, cada um vai para a sua vida, você volta para a tua, né, organização, a pessoa volta para a vida dela, e aí fica um vácuo, um silêncio. E aí tem que preencher esse vácuo de alguma forma. Mesmo que lá no começo, inclusive, eu vou falar de um negócio chamado pós-não-venda. O que é pós-não-venda? Entrei em contato com a pessoa, a coisa evoluiu para caramba, certo? Foi, mas a pessoa não comprou. Não comprou, não fechou, não, etc. O que eu faço com isso? A maior parte das pessoas tem uma carteira de contatos, certo? Então, uma planilha, um CRM, uma agenda, tá, certo? Em algum lugar está anotado tudo isso e não está fazendo nada com isso, que eu acho que deveria fazer, algo que fosse uma sequência, certo? Aí a gente cria o que se chama de cadência, onde uma vez a cada 15 dias você vai mandar alguma coisa por e-mail, por exemplo, ou você vai criar um grupo de WhatsApp, você vai mandar uma foto de alguma coisa que vocês fizeram, sabe? Tipo, você mostra que você está em atividade o tempo inteiro, pede para as pessoas sempre comentários, que é outra coisa que eu vejo. Lembre que o foco não está em você, o foco está no outro, certo? Então, tipo, como que a pessoa pode ajudar, como que o tempo inteiro você cria o diálogo. Eu tenho uma outra aula onde eu falo de venda consultiva para alto valor agregado, certo? E eu mostro uns slides, tem uma empresa aqui nos Estados Unidos que chama Gong, que eles acompanham conversas de vendedores em situações que a gente chama business to business. Então, é uma empresa vendendo para uma empresa, tá? Não está vendendo para um cliente, uma pessoa física, está vendendo para uma pessoa jurídica. Obviamente, a pessoa jurídica está representada por um ser humano, mas a qual é business to business. Tem um software de inteligência artificial que eles desenvolveram que avalia as ligações e depois mostra se o que aconteceu nas que tiveram sucesso e nas que não tiveram sucesso. E uma das coisas que fica claro é que quando você tem um vendedor ou uma vendedora falando mais do que o cliente, do que o prospect, a taxa de conversão diminui drasticamente. Olha que interessante. Porque, às vezes, isso é o outro erro que você vê. A pessoa está ansiosa, certo? Eu vou tentar vender, eu quero mostrar meu projeto, eu estou super empolgado, olha que legal que eu estou fazendo, certo? Tipo, e a outra pessoa pode ajudar e você já, né? E, às vezes, aquilo pode fazer muita diferença na tua vida e na vida do projeto. É muito legal. Aí a pessoa começando a falar. E a outra pessoa está ali, só, coitada, sendo bombardeada, certo? E escutando, blam, 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 blam. E aí você, né, você olha no gráfico e se diz alta probabilidade daquilo não evolui muito bem. Quando você pega, depois tem um outro gráfico que diz, ok, quando as conversas que terminam em sucesso, a pessoa que está numa posição, né, de venda, né, o que ela está fazendo nos momentos onde ela abre a boca? Ela está fazendo perguntas. Olha que coisa interessante. Então, não estou apresentando
apontando, não estou falando como eu sou bom, não estou falando, ó, que coisa fantástica que eu vou fazer. Eu estou fazendo perguntas para a pessoa, e aí, quando cabe, eu respondo contando o que a gente está fazendo. Mas eu estou, de novo, estabelecendo um diálogo, estabelecendo a conexão, a outra pessoa que é importante, e eu vou fazer perguntas. Ok? Muito bem. Esses são os passos da venda. Eu queria passar rapidamente por cada um dos 8. Ok? Lembre que o chat está disponível para perguntas a qualquer momento. Danilo e Thalita estão ali do lado. Depois, na hora que eu vou abrir para perguntas daqui a pouco, eu vou tentar manter em meia hora ou 40 minutos. E aí a gente abre para uns 10 minutos ou 15 minutos de pergunta. Pode ser? Ok. Perfeito. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Teoricamente, eu começaria por planejamento. Eu vou deixar planejamento por último e você já vai entender por quê. Ok? Vamos começar por prospecção. Prospecção é o ato, se você olhar, a palavra vem de mineração. De vez em quando alguém me manda um e-mail dizendo: Raul, eu detesto quando você usa termos anglicismos, termos em inglês. Eu digo: deixa de ser ignorante, prospecção é português. Certo? Vai procurar no dicionário, né? Prospects pode ser que sim, seja uma, certo? Mas a palavra prospecção existe e vem de procurar metais, jazidas, coisas valiosas, certo? Então, você está procurando algo, e eu gosto muito dessa ideia de que prospectar é procurar essa coisa valiosa, porque eu estou procurando pessoas, empresas, organizações que acho que têm perfil de trabalhar comigo, de conectar. Trabalhos que eu recomendo aqui. Primeira coisa mais importante de todas é definir o que eu chamo de PCI, que é perfil do cliente ideal. Então, quais são exatamente as características de um cliente que conecta comigo? E veja que, às vezes, tem características que são mais analíticas, mais duras, palpáveis, tangíveis, certo? Então, sei lá, são bancos ou organizações acima de 50 pessoas, ou todo mundo que está numa área tal, certo? Então, você pega e isso é fácil. Mas tem um certo tipo de conexão que é uma conexão, vou chamar quase que de espiritual. É alguém que você senta na frente e você conecta, porque essa pessoa, ó, quem não está multado, por favor, vou relembrar de multar, ok? Você precisa conectar com a pessoa de uma maneira onde você tem, se chama rapport, e aí é uma palavra que vem do francês, que é essa conexão íntima de você estar falando com a pessoa e ela entende o que você está falando de verdade. Não só racionalmente, mas ela está emocionalmente entendendo o que você está falando. Isso é mais difícil de achar. Isso é mais fácil de conseguir, por exemplo, no boca a boca, ou mostrando o que você está fazendo, porque a indicação acaba funcionando muito bem nessas horas, ou mostrando o que você está fazendo e atraindo pessoas que se interessam por isso, mas vem muito de você contar a tua história, não só do que vocês fazem, mas por que vocês fazem, como surgiu. Essa história, para mim, é uma das ferramentas mais poderosas de prospecção que existe. Certo? É por que nós estamos aqui, o que nós fazemos. Não é só caso de sucesso, é por que nós estamos aqui, por que nós existimos. E aí, então, veja que quando eu estou vendo isso e eu tenho que repetir essa história muitas e muitas vezes, muitas vezes, a gente cansa dessa história, porque para nós ela é normal, ela é natural. Tipo, já contei 18 mil vezes como eu fundei a Venda Mais. Mas muitas vezes, a primeira vez, as pessoas não sabem, é a primeira vez que estão me encontrando, então eu vou contar de novo, certo? E a pessoa vai entendendo mais ou menos quem que é o Raul, como que ele é, qual que é o jeitão dele, de onde que vem a base, sabe? Tipo, você vai contando isso. Então, eu tenho um livro muito legal sobre, eu acho que é esse aqui, mas não tenho certeza, é do Carmine Gallo. Ele dá consultoria para empresas que querem fazer TEDs, sabe? Tipo, a pessoa quer fazer um TED Talk e ajuda ele. E aí ele faz uma lista de histórias que você deveria contar, certo? Histórias de superação, histórias de coisas que não deram certo, histórias de coisas que você teve que adaptar, sabe? Então, você vai contando histórias. E, para mim, a forma de prospecção mais rica que existe é estar o tempo inteiro contando isso, certo? Então, você vira um contador de histórias de verdade, um colecionador de histórias.
Algumas histórias não vão ser suas, algumas histórias, as melhores delas, vão ser de pessoas que você ajudou, certo? E você está ajudando a promover isso. Então, o tempo inteiro você está fazendo essa conexão, e mesmo que a pessoa ainda não esteja tocada o suficiente para dizer quero ajudar, eu quero te dar meu dinheiro, ela vai entrando na tua tribo, de certa maneira. Porque a outra coisa que eu vejo é, quando você tem a tua tribo bem montada, você tem mais facilidade de vender coisas para a tribo. O problema é que a gente, às vezes, vai seco numa pessoa que não sabe quem que a gente é. Aí, na verdade, eu tenho que fazer várias mini-vendas. A pessoa tem que comprar a mim, antes de mais nada, a pessoa. Depois tem que comprar o produto, o serviço, a empresa. Sabe, tipo, é muita coisa num encontro só. Eu prefiro algo mais calmo e tranquilo. Eu sei fazer, se precisar fazer imediatamente, obviamente eu tenho que estar pronto, né? Alguém nas perguntas, como que eu faço um pitch de vendas? Eu fiz um post no meu Instagram, depois para quem quiser, vai lá no meu Instagram, é @RaulCandeloro, e acha o post de pitches de vendas. Tem lá, acho que, sei lá, 6 tipos de pitch de venda, monte conforme a tua história. E é muito legal de fazer campeonato, inclusive depois você pode fazer, o próprio pessoal do AGO, Danilo e Thalita, vocês podem fazer a gente pode fazer uma aula só sobre isso, a pessoa apresenta, sabe? Tipo podemos exercitar isso. Mas o pitch é tipo, entrei no elevador, tenho 30 segundos com uma pessoa, eu tenho que estar preparado para aproveitar essa oportunidade. E não pode começar a gaguejar, certo? Tipo assim, pronto, já passou, já desceu o elevador, a pessoa já... Não, também não pode, certo? Então vai direto ao assunto, então fala. Então o pitch é isso. Mas eu prefiro quando você pensa em termos de pessoas que são fãs de uma causa. É como se você levantasse uma bandeira e dissesse, eu acredito nisso, certo? Eu acredito nisso. Acredito que é muito forte quando você tem um inimigo comum. O que estamos combatendo? Somos contra o quê? Porque, de vez em quando, eu vejo a pessoa super em cima do muro, certo? Dizendo, a gente quer isso, a gente quer isso. Tá bom, mas então você é contra o quê exatamente? Certo? Porque eu consigo me identificar com esse contra. Dizendo, eu também sou contra isso, eu também quero. Tá? Então, né, tipo, venha com a gente. Então, você vai montando isso. Então, você tem as histórias para contar, você vai montando a sua tribo, e aí, lentamente, você, de novo, vai ganhando crédito para ir para o próximo passo, certo? Mas, então, começa definindo qual é, de verdade, o perfil, quem é que eu quero. Quando eu estou definindo quem eu quero, eu vou naturalmente começar a excluir alguém. Que é outro grande erro que eu vejo na prospecção, é dizer, eu acho que todo mundo poderia ajudar. É mentira. E você já sabe disso na prática. É só você falar com 10 pessoas e ver quantas de verdade ajudam. Certo? Então, você vai notar que, no fundo, a gente está procurando uma pessoa, uma empresa muito especial. E a nossa busca é isso. Eu vou tentar ampliar o máximo possível o meu discurso, o recado que eu estou dando, a história que eu conto, eu vou tentar ampliar ao máximo, porque eu não sei exatamente, né, com quem dessas pessoas ainda, mas eu vou tentar identificar as que realmente têm probabilidade e vou me dedicar a elas. Eu vejo muito tempo e energia gasto, ou desperdiçado, talvez seja a melhor palavra, com pessoas que claramente não têm potencial de evoluir. Que, teoricamente, você olhando dizendo teria, mas você vê que é árido ali, é difícil, é como se você estivesse plantando na areia seca, salgada, mas não vai, a coisa não vai, certo? Então, você tem que encaixar e tentar entender onde é que realmente, quando eu vou, pum, brilha, vai, aí é fácil, a coisa flui, as pessoas participam, você sente energia, você sente troca, a coisa vai. Eu quero mais disso. E aí eu vou tentar ampliar na minha prospecção isso, certo? Então, lembre também que você tem que começar a dizer quem de verdade não é meu público. Porque você não tem horas no dia, nem energia, nem dinheiro suficiente para realmente ficar tentando cobrir tudo. Hoje, se você pegar mídias sociais e tudo que está acontecendo, está todo mundo sendo bombardeado por informação. Você precisa começar a funilar e focar um pouco mais, porque senão você vira mais uma gota no oceano. Você está perdido no meio de tanta confusão, né? Então, foca, certo? E outra coisa que eu vejo é que tem muitas ferramentas excelentes disponíveis hoje em dia. As mídias sociais são maravilhosas para você contar histórias, certo? Só que elas não são usadas de maneira consistente. Então, a pessoa posta de vez em quando, faz de vez em quando, aí faz uma coisa numa, depois não faz na outra. Aí, sabe, não tem uma lógica. E não precisa complicar muito, certo? Pega uma planilha do Excel e coloca lá. Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, YouTube, tá bom? Aí você diz, eu preciso estar em todas? Não, você já de cara não precisa estar em todas. Seria bom, se estivesse, seria, mas na prática, você precisaria ter 3 pessoas, 4 pessoas num departamento só para fazer isso.
Então, eu digo, não, não, não. Aí, o que eu digo? Onde que está aquele cliente? Onde que está aquele cliente que eu defini que é o ideal? Como que eu defino esse cliente ideal? Muitas vezes você já tem doadores, você já tem patrocinadores, já estão, você já sabe quem são. É só parar para olhar com um pouquinho mais de atenção, quem é que já está? Essas pessoas já estão com você. Ok. Eu posso até perguntar para elas, qual é a mídia social que você usa? E usa essa, não inventa. Ah, mas eu odeio o TikTok, detesto. Mas todo mundo que fez a pesquisa respondeu que gosta de TikTok. Campeão, campeã, para de enrolar, certo? Lembre que você tem uma causa, uma missão muito mais nobre, certo? Se dedique a isso, certo? Eu estou tentando me conectar com mais pessoas, dizendo, ai, eu não gosto de TikTok. Bom, eu também, mas quem tem que gostar não é a gente, é o cliente, certo? E aí eu tenho que simplesmente fazer um cronograma e me organizar. Por isso que está vendo que planejamento, para mim, vem útil. Você vai começar a ver, cara, começa a ficar de verdade complicado se você não se organiza. Se você se organiza, é tranquilo, porque está ali, está montado, você já sabe o que tem que fazer, etc. E eu prefiro 1000 vezes uma pessoa que pega uma mídia social, uma delas, e trabalha muito bem. Eu, por exemplo, sou de e-mail, porque eu gosto de escrever texto. Se você for nas minhas mídias sociais, você vai ver que faz tempão que eu não estou postando no Insta, no Facebook, não sei o quê. Eu faço um monte de trabalho com isso aqui. Faz todo dia isso aqui com gente que está aluno, pagando mentoria, etc. Né? Então, eu prefiro outros formatos. Não gosto de palestra curta, por exemplo, prefiro palestra longa, que eu prefiro me aprofundar, tem troca, pode fazer responder perguntas, etc. Né? A palestra acaba sendo só um show, eu me sinto vazio, superficial depois, eu não quero. Certo? Mas então você acha um formato que diz que isso aqui funciona para mim e para os meus clientes. Ótimo, fica ali. Mas, por exemplo, se você. Uma das coisas que eu vi, que é muito fácil de fazer, eu posso escrever um texto toda semana, se eu me organizar. Eu sento em meia hora, 40, eu consigo escrever alguma coisa, contando alguma coisa interessante sobre a minha área, sobre o assunto, coisas que eu fiz, etc. Eu consigo. Muito bem, então mando por e-mail. Então, tem lá um campo no meu site que diz, se você quiser receber o texto do Raul, deixa o seu e-mail. Eu tenho uma forma de contato ali. Ok. Começa a mandar todas as vezes. Quando eu publico um artigo, eu posso pegar um trecho do meu artigo e publicar no Instagram ou no Facebook? Veja que eu não estou criando nada de verdade super diferente. Estou pegando um texto, estou pegando uma foto, alguma coisa, certo? E aí estou colocando. Meu, é super fácil de fazer isso. E aí eu começo a ter um outro público, porque às vezes o meu público não está só no e-mail, está aqui também. Então, tem uma ferramenta que eu adoro, vou recomendar para todo mundo. Tem uma versão gratuita que é um pouco mais limitada, mas ainda assim extremamente útil, e tem a versão paga, que nem é muito, eu não sei, porque está lá no cartão de crédito já há uns 15 anos e não confiro mais. Mas deve ser, sei lá, 15, 10 dólares por mês. Chama Canva, canva.com. Canva.com. E permite você fazer posts lindos, lindos, fantásticos, com frase, com foto, tem alguns que tem imagem, dá para fazer videozinho, então umas coisas super legais, super bonitas, mas, de novo, você tem que se organizar para fazer isso e tem que ter uma lógica. Não é assim, tipo, gente, hoje é quarta, faz uma semana que eu não posto nada, vou postar qualquer coisa só para encher linguiça aqui para falar que eu postei uma coisa na quarta. Não, certo? Tipo, tem que ter uma lógica. Por isso a história que você conta e o teu público ideal é super importante, porque você está comunicando o tempo com eles, esse diálogo, ok? Então, pare para pensar na prospecção, de verdade. Não é só do tipo, pô, vou bater de bola. Eu gosto de você pensar em criar um grupo de pessoas que gosta do que você está fazendo, que te acompanha e que acredita também nisso. E aí você vai ganhando créditos, se estabelecendo na cabeça das pessoas como uma referência nessa área. E aí, quando você chega com um pedido, por exemplo, ou com uma proposta, a pessoa já sabe quem é, já sabe no que você acredita, já sabe o teu jeito, já conhece o projeto, completamente diferente. Veja que ele leva um pouquinho mais de tempo, mas é extremamente mais eficiente e é muito mais agradável de fazer do que você chegar e marcar frio, que dá para fazer também, certo? Eu posso ligar para... Então, eu preciso visitar todas as, sei lá, corretoras de seguros da minha cidade, porque eu acho que esse pessoal pode ajudar de alguma maneira. Eu posso entrar na internet, procurar todo mundo, ligar e dizer quem é a pessoa responsável por patrocínios ou pelo marketing de vocês, posso tentar marcar um horário. Eu posso fazer isso, certo? Agora, se eu faço isso e a pessoa diz, você é o candelouro da Venda Mais, meu Deus do céu, imediatamente acelera o processo.
Que a outra coisa que acontece, por exemplo, alguém fez uma pergunta, Raul, e quando eu estou vendendo para uma empresa e eu tenho, por exemplo, uma assistente, uma secretária, alguém que, sabe, eu na verdade, estou tentando falar com um diretor ou uma diretora, mas tem uma pessoa abaixo do diretor ou da diretora. A questão da história funciona muito, certo? De conhecer, de saberem quem que é, do qual que é o projeto, né? E alguns projetos que eu tenho muito grandes, eu tenho uma cozinha da ACD lá em São José do Rio Preto que tem meu nome. Inclusive, foi no ano passado, o Facebook me relembrou que tem aquela coisa legal das lembranças do Facebook. Está lá, Cozinha Raul Candeloro. Porque eu dei uma palestra, porque tem um diretor de uma empresa que eu fui fazer um trabalho, que ele me pediu se eu não poderia dar uma palestra grátis para arrecadar dinheiro para ajudar a ACD. Aí eu falei, sim, ajudo. Aí a gente fez no teatro lá da cidade, né, foi super bom, eles terminaram a cozinha deles e aí me deram o nome da cozinha. Eu não teria feito tudo isso se não tivesse conectado com o diretor e o diretor tivesse vindo falar comigo, mas, na verdade, tinha um impacto social por trás. Era a mulher dele que cuidava disso, porque o filho dele tem uma deficiência que precisa de ajuda, e aí, quando eles foram levar a criança, que viram que a associação claramente precisava de ajuda, se envolveram, e aí as coisas começaram a acontecer, certo? Então, você muitas vezes consegue, através da tua história, né, fazer essa venda para cima, porque essa pessoa conecta com a outra e diz, pô, a gente precisa te ajudar. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas só para você entender essa primeira ideia aqui de prospecção. E precisa se organizar. Então, eu preciso é muito mais importante você pensar em constância do que outra coisa. Certo? Constância. Toda semana você tem que estar fazendo alguma coisa em relação a contar a tua história para o máximo possível de pessoas. Certo? Algumas vezes vai ser simplesmente ligar a câmera. Eu vejo que muitos de vocês têm histórias maravilhosas, só que são tímidos na hora de aparecer. E aí eu digo, por quê? Porque se eu estou lá na ponta fazendo uma coisa muito legal, e se você pode fazer um vídeo muito rápido, uma foto muito rápida, certo? E, de novo, faz parte de contar a história. Muito bem. Lembre, então, defina o que você quer, conte a tua história, use pelo menos uma ferramenta de mídia social, certo? Seja consistente, se você puder ampliar, ótimo, e pense em consistência. Próximo passo, eu estou voando por todos eles aqui, mas abordagem. Na abordagem, a pessoa basicamente está dizendo, ok, vou falar com você. Okay? E aí eu posso fazer abordagem por e-mail, ou seja, por escrito, por WhatsApp, posso fazer por telefone, posso fazer pessoalmente. Todas elas têm a sua técnica, a sua lógica, mas no fundo é sempre a mesma coisa. Eu tenho uma pessoa de um lado, eu tenho uma pessoa do outro, então 2 seres humanos, eu preciso conectar. Eu gosto muito de trabalhar nessas horas com perfil. O perfil que eu trabalho, existem N tipos de perfil, inclusive Enneagrama, para quem gosta de estudar, a DISC, é um form, certo? A gente usa Ned Herman para recrutar e selecionar vendedores e gestores. Existem vários, certo? Os arquétipos, né? Tem 500, é muito legal de você trabalhar. Mas tem um que eu gosto, que é quando eu separo em quadrantes, certo? Então, eu tenho 2 eixos se cruzando. Um é o eixo, para mim, se a pessoa é rápida ou se ela é lenta. E no outro, eu cruzo se ela é mais emocional ou se ela é mais racional. Certo? E estou falando de totalmente empírico. Certo? Então, não tem um teste, a pessoa não respondeu nada, né? Eu que estou olhando e dizendo, tentando entender o jeito que ela é, para eu poder me adaptar também. Uma pessoa que é lenta e emocional, que a gente chama de afável. O afável, a afável, é uma pessoa que geralmente não vai falar em voz alta, ela é quieta, ela é tranquila, ela vai te dar tempo, ela quer falar das coisas dela, uma reunião com ela é sempre demorada, ela vai falar de outras coisas além do assunto, porque ela quer te conhecer melhor, ela também quer que você conheça melhor, quer dizer, tem uma conexão ali. Então, essa é uma pessoa afável. Eu sempre brinco que o afável, quando vai fazer um churrasco, não convida 500 pessoas. Convida 1 ou 2 e vai perguntar para ela o que você gosta, certo? Porque vai fazer para ela, certo? Para a pessoa que está sendo convidada. E vou me conectar. Não quero convidar muita gente porque eu não consigo conversar com as pessoas. Eu quero conversar com ela. Então, tipo, eu vou convidar pouca gente. O afável, quando vai dar um fora na namorada, não consegue. Porque está tão preocupado com o sentimento do outro que mesmo no fora, não consegue. Aí fica enrolando para dar o fora. Aí fica esperando ele ou ela tomar, né?
o pontapé, porque, né, tipo, não consegue, né, falar. Esse é o afável. Em cima disso, eu tenho uma pessoa que é lenta, mas é racional. A pessoa que é lenta ou racional, a gente chama de analítico. O analítico que gosta de planilha, gosta de número, a pessoa organizada, certo? É aquela pessoa que está limpando o computador com cotonete cada um dos quadradinhos, certo? Porque ela está vendo que isso aqui não está, todas elas, certo? Tesão de pessoa analítica é quando está fazendo coisa no Excel e o número bate lá no final. Diz, bateu. Ei, meu Deus do céu, é um orgasmo. Nossa, que coisa boa, que coisa fantástica, certo? Então, gosta de diagrama, gosta de saber de informação, quer saber coisa precisa. Então, por exemplo, um afável, se você se atrasar 5 minutos, não tem problema. Se você se atrasar 15, sim, mas se você avisar que você está atrasado e se você demonstrou importância, a pessoa está ok com isso. O analítico vai dizer 9 horas, é 9 horas, certo? A pessoa vai ter dizer, por exemplo, o analítico está fazendo um churrasco, vai começar a contar quantas pessoas vêm, porque é importante, a pessoa tem que, né, controlar tudo, o analítico está controlando tudo. E aí começa a dizer, vem 7 pessoas. Aí começa, 2 linguiças por pessoa, da 14, dos não sei o que, vai precisar... Sempre que eu conto isso, tem alguém que fala, eu tenho a planilha para churrasco, já sabe que é analítico planilha para churrasco. Aquela pessoa que pega a conta no final do restaurante e já começa a dividir a conta para todo mundo, quem que pegou no é o analítico, está fazendo isso, certo? O analítico vai dar 3 motivos para o nosso relacionamento não vai dar certo. Quer dizer, a pessoa já estava catalogando, em apresentar coisa organizada, é tudo estruturado. Você pede para ver as anotações, certo? Está tudo assim com um pontinho certinho, tudo organizado. Pega um afável, estava desenhando uma flor, estava tipo, não sei o que, tá, analítico. Do outro, não, cruzando aqui, o expressivo é uma pessoa que é rápida, mas é emocional. O expressivo, a expressiva, vai falar e não vai fechar nada, certo? Ela geralmente está ocupada com 16 coisas ao mesmo tempo, certo? Então está respondendo e-mail, está falando, está no seguinte, ela precisa dessa coisa, né? Do tipo, para o afável isso é a morte, para o analítico também é. O analítico vai dizer, eu tenho 15 minutos para fazer isso, eu tenho 20 minutos para fazer aquilo. O expressivo está dizendo, não, vamos tudo, né? E vai contar piada, e vai falar de esporte, do futebol, isso aqui é política, não sei o quê, e confunde os assuntos e falta. Então, você tem que estar o tempo inteiro resgatando o assunto, pensando para, legal, beleza, bacana, mas vamos falar do que realmente interessa. Volta e puxa. A pessoa diz que vai dar um retorno, não dá retorno, você tem que dar retorno. Ela promete que vai dar retorno também, não dá também. Fala que vai ligar, não liga. Quer dizer, tipo, o tempo inteiro esse bagulho ensaboado. Então, e o expressivo é muito importante você entender ego da pessoa, certo? Então, expressivo vai fazer um churrasco, certo? Vai colocar no Facebook, no Instagram, vai postar, atenção, galera, churrascada lá em casa. Aí não vai ter carne para todo mundo, vai faltar refrigerante, não vai ter cerveja, sabe? Tipo assim, uma bagunça toda. Tipo, vão acabar pedindo pizza, mas não tem problema. Ele está mais preocupado com a música, por exemplo, ou se quem que veio, né? E tirar foto e postar, não sei o que. Então, super importante isso também. Eu tenho várias histórias, inclusive, de empresários que eu acabei trabalhando, que você consegue entrar por esse, entender a pessoa, certo? E tem gente que se agride com isso. É tipo, a pessoa é desse jeito, não sei o que, não sei o que, babá. Mas se você está tranquilo e entende qual é a lógica, qual é o jogo, as pessoas que são muito legais, elas são muito legais. Você só precisa redirecionar essa energia. E aí o expressivo, então, se for dar um fora no namorado ou na namorada, pode saber que vai ter teatro mexicano, coisa de novela, assim, vai ter prato voando, porta batendo, gritaria, vai ser um escândalo, certo? Porque são expressivos, né? Esses 2 expressivos, meu Deus do céu, então, tipo, sai, né? Então, expressivo precisa falar, e você precisa ter paciência de entender. Para terminar, a gente tem o que se chama de pragmático ou pragmática. É uma pessoa que é rápida e ela é racional, ela decide na hora, não tem enrolation com ela. Certo? Ela vai te dizer, eu tenho 5 minutos para você, tem 5 minutos mesmo. Então, vai tirar da conta. A história do pitch é para o pragmático, para a pragmática. Certo? Começa a enrolation. A pessoa te faz uma pergunta, você começa, veja bem nada. Certo? Tipo, não, já vim aqui. Aí, o que acontece? O pragmático, a pragmática, acaba ficando com fama de rude, de grosseiro, de estúpido, certo? Principalmente quando vai lidar com o afável. Porque para o afável aquilo é a morte, é o crime.
certo? Tipo assim, como é que ele fala comigo desse jeito? Né? Então, é um caso típico, assim, de que eu vejo. As pessoas pragmáticas acabam, muitas vezes, assumindo funções de liderança. Até pelo perfil, né? Tipo, ela é pragmática, já decide, já resolve, já não sei o que, né? Então, um pragmático no churrasco vai dizer, você traz a salada, você traz o refrigerante, você não chega a tá? E já está dando ordem, já está, tipo, coordenando, tipo assim, todo mundo já tem horário, e depois já está, então, meio que administrando. É aquela pessoa que vai participar de reunião e acaba síndica, certo? Só porque participou da reunião. Pronto, é você mesmo, é síndica, vai ser síndica aqui, porque precisamos... Né? Então, porque né, a pessoa vai. Então, eu já vi casos, por exemplo, de um pragmático ter que chamar um vendedor, os vendedores muitas vezes são afáveis, né? Para dar feedback sobre resultados do mês. Aí, o vendedor, a vendedora começa a chorar. Mas estúpido, o idiota, não se preocupa com ninguém, um trator, não sei o que tá. E o gerente dizendo, pelo amor de Deus, gente, não pode falar nada, não pode falar nada, que a pessoa já desmonta, já é todo mundo fraco, não é possível que a pessoa me bunda mole. Sabe, tipo umas coisas assim, mas é porque são os perfis. E quando eu entendi isso, eu achei super, super interessante, comecei a dizer, cara, eu consigo me conectar muito melhor com a pessoa quando eu consigo pegar o jeitão dela, certo? Existem outras formas, mas eu já diria para você começar a prestar atenção nisso, porque quando você consegue fazer isso, você facilita muito os próximos passos, porque tem de verdade essa conexão. E note que quando você vai fazer alguma coisa relacionada, escrevi um texto, postei uma foto, fiz alguma coisa, fiz um videozinho rápido mostrando alguma coisa, isso aparece também, aparece a tua personalidade. Certo? Se você está mais afável, se você é mais analítico, isso aparece. Certo? Então, você tem que começar a dizer, eu estou trabalhando isso, parou, e estou atraindo pessoas muito próximas a isso e talvez algumas não. E aí eu posso dizer, tá, tudo ok com isso, não tem problema nenhum. Certo? Ou eu posso dizer, de vez em quando eu faço um post diferente. Certo? Então, por exemplo, eu sou muito afável, nunca mostro gráfico de nada. Certo? Nunca mostro planilha, nunca mostro número de nada. Hoje eu vou fazer um post mostrando, certo? Alguma estatística, alguma tendência, alguma coisa, sabe? Alguma coisa que conte uma história e que pegue um pouquinho do outro lado. Isso é muito legal. Continuando. O próximo passo seria o que a gente chama de levantamento de necessidades, mas no caso aqui de vocês, eu acho que eu vou falar mais de motivadores de compra ou motivadores de ação. Para o ser humano sair da inércia de estar parado, sem fazer nada, e fazer alguma coisa, precisa ter algum estímulo. Certo? Tem dois grandes estímulos que servem para... muito fácil de entender. Primeiro, alguma coisa muito ruim está acontecendo e eu preciso mudar isso. Ou tem alguma coisa muito boa que eu quero e eu vou, então, me mexer porque eu quero aquela coisa boa. Basicamente, são essas duas coisas. Eu posso abri-las. Certo? Então, quando eu vou falar de motivadores, veja que eles se complementam ao perfil. Tá? Quando eu vou falar de motivadores, o primeiro grande motivador do ser humano é o medo da perda. Medo da perda. Pode ser uma perda física, uma perda emocional. Então, alguma coisa está acontecendo que é negativa, eu estou perdendo. Isso está acontecendo agora. Segunda coisa que eu acabei de falar é a busca do ganho, do benefício ou do lucro. É diferente do medo da perda. Busca do lucro é, eu estou aqui e eu gostaria de estar lá. Eu gostaria de estar melhor. Certo? Quando eu estou aqui negativo, que é o primeiro motivador de compra, eu quero que alguma coisa termine de acontecer. Eu não sei exatamente para onde que eu vou, não sei o quê, mas eu quero que isso aqui pare. Aqui não, eu sei claramente o que eu quero. Eu quero ir para lá. Certo? Então, é diferente. Eu, por exemplo, tive muito tempo, a minha irmã era sócia da minha gerente financeira na Venda Mais, e a gente tinha brigas homéricas, porque eu sou um cara de chegar e dizer, vamos fazer não sei o quê, e vai dar 1 milhão de faturamento. E o meu, claramente, em busca do ganho, certo? E ela estava olhando e dizendo, e se der errado? O tempo inteiro ela disse, se der errado, nós vamos perder, nós vamos não sei o quê, e aí vai dar prejuízo, e aí vai ter que demitir gente, é uma confusão, e ela dizendo, pomba, mas pode dar um misério, tipo assim, na verdade, são canais. Você está falando no canal errado com a pessoa, e quanto mais você fala do teu canal, mais a pessoa não quer, porque você está reforçando o canal dela para o outro lado. Então, você tem que ter prestar muita atenção no canal da outra pessoa. Então, medo da perda do prejuízo ou busca do ganho, ou do lucro. Né? Então, são dois diferentes.
Terceira coisa que pode acontecer é eu posso estar evitando desconforto ou incômodo. Eu não quero dor de cabeça, eu não quero encheção de saco, certo? Então, eu tenho amigos meus que têm um blog, por exemplo, de empresas ESG, certo? E tem um negócio no mundo ESG que se chama greenwashing, que é quando a empresa fala que é verde e que é correta só para falar que é, certo? Isso é claramente um motivador de compra, evitar desconforto. Eu não quero que me encham o saco. Então, vou fazer só porque estão falando que precisa fazer, mas eu, de verdade, não acredito muito nisso, não. Então, vou fazer o mínimo possível só para marcar um xizinho aqui no box de que dizer, se alguém me fizer uma pergunta, sim, estamos fazendo aqui, reciclamos, mas pronto, certo? Não tem nada de verdade. Mas é um motivador muito forte. Tá? E veja como, quando eu consigo identificar o motivador, eu consigo apresentar o meu projeto com uma luz diferente. O meu projeto é exatamente o mesmo. Mas o que eu estou reforçando está alinhado com o que a pessoa quer. É diferente de eu só ficar falando o que eu faço. O que eu faço está muito alinhado com o que você está buscando. É isso que eu estou falando para a pessoa. Certo? Então, a gente tem medo da perda, tem a busca do ganho, tem o incômodo. O quarto grande motivador é status, reconhecimento, destaque. A pessoa quer sair na foto. A pessoa quer se sentir importante. A pessoa quer se sentir valorizada. A pessoa quer que as pessoas comentem, certo? E para muita gente isso é super importante. E muitas das pessoas que podem ajudar estão nessa situação, porque essas pessoas naturalmente têm uma fome interior de que faz com que elas galguem socialmente, mas que elas precisem mostrar que elas galgaram socialmente, que elas subiram socialmente. Porque para essas pessoas não adianta só ser rica ou só ter sucesso, ela precisa mostrar também, porque senão para ela não adianta nada. É aquela história do cara que está sozinho com a Sharon Stone transando na ilha e fica deprimido porque não tem ninguém, não tem os amigos dele para contar que ele está conseguindo transar com ela. Certo? Tipo, é a antiga história, mas sabe, tipo, a lógica é essa, eu preciso contar para alguém. Então, é um outro motivador. Como que eu faço que essa pessoa que está ajudando se sinta valorizada de alguma maneira, quando for o caso? O quinto é aprimoramento pessoal. A pessoa está fazendo algo porque ela acha que isso desenvolve algo nela que para ela é importante. Ok? Então, eu estou fazendo isso por uma questão de crescimento. É algo que eu sinto ou que é uma lacuna na minha vida ou que é uma coisa que eu ainda não consegui trabalhar corretamente, algo que se eu desenvolver acho que pode ser importante. Então, você pode me ajudar nisso. Tem um sexto que é ajudar a melhorar o mundo. Para mim, se eu fosse fazer uma hierarquia, hoje em dia, o que acontece, você tem que entender, é quase como se fosse a pirâmide de Maslow, certo? Se você estudar a pirâmide de Maslow, você vai ver que tem algumas necessidades básicas na frente, que não adianta você falar das outras se você não falar daquela primeiro, certo? A pessoa está com fome, não tem onde dormir, não sei o que e você está falando de reciclar o lixo. A pessoa está dizendo, não, é legal, acho importante, mas eu adoraria ter um sanduíche. Você tem um sanduíche? Você tem 5 para comprar um sanduíche? Certo? E a gente que já comeu o sanduíche, fica dizendo, porra, mas você não acha importante salvar o mundo? E o cara diz, sim, acho super importante, mas você já comeu o teu sanduíche. Eu não comi hoje, certo? E se você não tivesse comido o teu sanduíche, eu acho que você estaria com foco diferente. Certo? E se a pessoa é pai, mãe e o filho não comeu o sanduíche, pode ter certeza absoluta que o cérebro está pensando em como é que eu trago o sanduíche para antes, certo? Então, veja que existe uma certa hierarquia. Eu posso trazer o meu projeto e falar de todas as coisas legais que eu estou fazendo para o mundo. Isso é fantástico. Mas, para mim, se ele complementar alguns dos motivadores anteriores, aí potencializa, aí você explode, porque senão eles, na verdade, entram em conflito. Se você entender o que está acontecendo para o ser humano, ele está tendo que dizer, eu tenho que escolher entre ajudar o mundo ou comprar um sanduíche. Eu vou comprar um sanduíche e amanhã, se eu tiver, eu ajudo. Essa é a lógica. E eu tenho que dizer, não, campeão, dá para fazer as duas coisas. Campeão, dá para juntar. Certo? Tipo, eu consigo te ajudar aqui, certo? Mas então, veja, você está fazendo algo que para a pessoa conecta imediatamente com algo que ela quer, o que ela busca, e tem ainda uma coisa fantástica, ajuda o mundo. Matador, certo? Aí é o discurso perfeito. Mas se eu inverto isso, eu vou ter muita resistência, e o que é mais interessante, as pessoas não vão falar.
Elas não vão falar, porque não é politicamente correto. Eu não posso dizer não, certo? Tipo, eu estou, na verdade, preocupado com outras coisas. Eu vou dizer, legal, eu vou ficar enrolando. Eu vou ficar enrolando e a coisa, você vê que não flui, está travada, aquela roda quadrada, não vai, não vai. E se você parar para analisar nos bastidores, o que está acontecendo na cabeça da pessoa? Está acontecendo isso, ela está, certo? Equilibrando. A gente mesmo, todo mundo está aqui o tempo inteiro sendo bombardeado todo dia por gente pedindo alguma coisa, certo? E você tem que começar a dizer, quem que eu ajudo? Certo? Eu recebo uns 3 avás por dia. Ajude fulana de tal que está no secretariado, tipo, está lá. Certo? Isso eu bombardeio o tempo inteiro. Então, ou conecta com algo que eu realmente quero pessoalmente, e aí temos dois, né? Os 2 motivadores, o último de realmente ajudar e o algo que eu realmente acredito, ou eu tenho que começar a tomar decisões, priorizar. E muita gente nessa priorização diz desconecto. Não, sabe, tipo, é demais. Eu não consigo lidar com tudo isso, então pronto, bloqueia e pronto. E é uma pena, porque é uma pessoa que poderia, só que você tentou acelerar e aprofundar demais. Muito bem. Continuando, proposta de valor. Proposta de valor é quando eu falei com a pessoa, conectei com ela, entendi o que ela quer, entendi perfil, entendi motivador de compra, eu digo, agora, certo, eu vou te fazer uma proposta, tem alguma coisa para você, certo? A cota de patrocínio, compre alguma coisa, ajude, doe, algo, certo? Tem uma proposta aqui. Note todo o caminho que eu fiz para chegar na proposta. A proposta não caiu do nada, certo? Desculpe um exemplo vulgar, mas todo mundo vai entender. Se eu sair à noite e for num boteco e falar para todas as mulheres, quer transar comigo? Pode ser que alguma delas queira transar comigo? Pode ser que sim, certo? Estatisticamente é capaz de uma estar tão desesperada, coitada, que só o Raul mesmo, né? Tipo, então tá bom, não, ela aceita. Então tá bom, pode ser que eu ache alguém desesperado ou desesperada. É a melhor tática? Vai garantir que eu tenho um relacionamento de longo? Vai garantir qualidade? Vai garantir... Não, certo? É simplesmente um jogo de números, certo? Vou tomar uns tapas na cara, vou ficar fama, não sei o que, mas eu tenho certeza absoluta que deve ter algum cara no mundo que deve ter essa tática e ele deve jurar que ela funciona. Só que ele tem que sair, coitado. Imagine as situações que já deve passar, certo? Tipo, quer transar comigo? Quer transar comigo? Quer transar comigo? Isso, para mim, não é vender. Isso, para mim, não é vender. Note que, quando eu fui fazer a minha proposta, eu fiz uma série de passos antes. Inclusive, esse momento da proposta, para mim, é o momento de que, às vezes, eu, Raul, desconecto e digo, super obrigado pelo teu tempo, mas não é a pessoa adequada. Não vou fazer a proposta. Não estou pedindo, certo? Muitas vezes, então, para não perder a oportunidade, eu diria, eu vim aqui para falar desse projeto, se você quiser, eu posso me aprofundar sobre ele, certo? Mas, pelo que eu entendi até agora, não sei se encaixa exatamente. Você acha que teria... primeiro, você teria interesse de se aprofundar, sim ou não? Só para confirmar. E segundo, caso você não tenha mesmo, você conhece alguém da tua rede de relacionamento que, de tudo isso que a gente falou, poderia se interessar? E veja, estou pedindo um boca a boca. Então, eu não perdia o contato. E eu continuo com um relacionamento super bom. Eu fiz um amigo, uma amiga, alguém me conheceu, pessoa, né, ela vai dizer, nossa, super competente, super profissional. Veja que eu não fico enchendo o saco, tentando, não, é tipo, deu, liga ou não deu? Ah, não deu, não tem problema, ótimo, fantástico. Você conhece alguém que dê? Então, né, você vai assim. Mas veja de novo, reforçando, eu fiz toda uma trajetória para ganhar o direito de fazer uma proposta. Na proposta de valor, eu tenho vários exercícios que permitem você fazer uma proposta de valor, mas, no fundo, o que eu estou falando para a pessoa é algo que deveria ser meio óbvio se eu construir a conversa corretamente. Se eu vim construindo até agora, eu vou dizer, então, porque essas horas é quase que o momento do ahá. Então, de tudo isso que a gente falou, olha que legal que eu tenho para te mostrar. Veja se não tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Certo? Isso, para mim, seria um encaixe perfeito. Veja que é uma coisa suave, não é uma coisa quadrada, bum, assim. E mais, veja que você estava prestando atenção no que a pessoa estava falando. Você já deve ter recebido aquela pessoa de call center que vai pulando de pergunta em pergunta, e aí claramente não está prestando atenção no que você está falando. Ela só está esperando você parar de falar para ela fazer a próxima pergunta. Eu tenho um caso, uma vez, que me aconteceu, o pessoal da Caixa me ligou querendo vender cartão de crédito. E, por acaso, do destino, eu estava realmente, né, precisando de um cartão de crédito, já tinha conta na Caixa, tudo, né? Tipo, eu falei, beleza. Aí a mulher falou duas coisas assim, falou do cartão de crédito empresarial, não sei o que, e eu falei, eu quero. Silêncio do outro lado. Ela falou,
Como assim? Tipo, a mulher não acreditava. Eu acho que, coitada, ela deve levar tanto não que até não acreditava que eu estava falando assim. Aí eu falei, eu quero. O senhor quer? Quero. Não, não, mas calma, eu preciso continuar com o meu script. Ela me disse isso, eu preciso continuar com o meu script. Você não pode pedir agora, você tem que chegar até o final, senão ela tem que marcar que ela falou aquelas coisas assim, tipo, é um sistema muito burro. Veja que, então, vender desse jeito não funciona. E, no fundo, o que eu estou falando para a pessoa deveria fazer muito sentido para ela, e para mim também. Lembre que os dois têm que estar satisfeitos, né, nesse relacionamento. E eu quero que uma boa proposta para mim vai responder duas perguntas. Primeiro, por que ela deveria fazer isso comigo e não com alguma outra? Certo? Porque podem existir coisas, né, organizações, né, que fazem coisas parecidas com você. Por que com você? E voltamos lá no começo, porque a minha história conecta com a tua. E segunda coisa, que eu acho que é a mais importante de tudo, por que eu deveria fazer alguma coisa e não nada? E não ficar parado? Porque a maior parte dos contatos acaba numa não venda. Acaba numa não venda. Então, você não conseguiu mostrar para a pessoa uma conexão, uma história, ou não entendeu o perfil dela, não entendeu os motivadores, não conseguiu, né, conectar a tua proposta. E aí fica claro que para a pessoa não tem muita lógica, não tem muito sentido, ela não conseguiu entender. Deveria fazer muito sentido. Certo? E lembre que o teu maior inimigo é a inação, é a passividade, é a não resposta, é a pessoa continuar neutra e não se posicionar. Então, você precisa fazer tudo isso para evoluir. Negociação, super, para mim, uma das coisas que mais me pedem e uma das coisas que eu sempre digo, tem técnicas específicas de negociação, de novo, tem um módulo de curso, livro sobre isso, mas eu digo, gente, o negócio é o seguinte, se o foco está só na negociação, geralmente é porque a pessoa fez tudo errado lá em cima, fez todos os passos anteriores errados e aí chegou na negociação e acho que agora tem que ter super poder e super mágica, agora eu vou ensinar uma super técnica que vai ensinar a super objeção. A pessoa não conectou, não entendeu o perfil, não falou de motivador de compra, não apresentou corretamente, aí óbvio que vai passar por uma negociação. A negociação, para mim, ou é um grande sinal de alerta de que um passo anterior não foi feito corretamente, ou é uma questão de ajuste e sintonia fina, certo? Então, a pessoa não pode pagar agora, mas pode em 15 dias. Ou não pode pagar 5 mil, mas pode pagar 2 de 2.500 ou 5 de 1.000. Ou, sabe? Então, é uma questão de eu vou ajustar. Aí significa que realmente eu estou na negociação. Se não, a minha grande dica de negociação é pare e volte. Não fique negociando. Volte, porque alguma coisa não ficou bem esclarecida. E não é a negociação que vai resolver isso. É você voltar para entender qual é a causa disso. Da onde que surgiu aquilo. Okay? Fechamento, que é o 7º passo aqui, o 6º na lista de vocês, existem técnicas específicas que fazem com que você acelere o processo de decisão, ok? Então, eu gosto muito mais de pensar em fechamento como aceleração. Eu quero que a pessoa saia do muro, eu quero que ela tome uma decisão. Eu separei algumas, né? Estava relendo algumas coisas aqui antes de apresentar, mas, por exemplo, tem uma técnica que se chama Ben Franklin. A técnica do Ben Franklin, quem, né, fazia era o Benjamin Franklin, que ele dizia prós e contras. E colocava um papel, e dividia o papel no meio, colocava prós e contras de um outro lado, e ele pedia para outra pessoa escrever para ele. Vamos fazer juntos uma lista aqui. O que acontece se você fizer isso e o que acontece se você não fizer isso? O que acontece é a gente continuar desse jeito que está, o que acontece é a gente mudar isso. Certo? Estou fazendo prós e contras. Note que eu pedi para a pessoa fazer a lista. Eu já fiz 200 vezes essa lista. Você já vai ter feito 500, você já sabe fazer ela de cor. Mas é a tua lista e não pode. Tem que ser a lista da pessoa. Pede para ela fazer junto com você. Mas o que é mais legal disso é que a pessoa começa a falar as coisas que são importantes para ela. Porque se você dá a tua lista, está tudo misturado, está tudo junto. Mas se a pessoa foi colocando coisas, as 2 ou 3 primeiras que ela colocar são de cara pontos fortes para você reforçar ou para você tratar como se fosse uma objeção e se aprofundar. Por que você colocou isso? Por que isso é importante para você? Me fale mais sobre isso. Certo? Essa pergunta, me fale mais sobre isso, acho que deveria ser muito mais usada. Me fale mais sobre isso. Por que você acha isso? E deixa a pessoa explicar. Certo? Segunda coisa que eu gosto muito é uma frase que é assim, existe algum motivo para a gente não evoluir e fechar? Agora, eu gosto muito dessa frase. Existe algum motivo
para a gente não evoluir e fechar? E a pessoa vai dizer, não, tem sim. Então, muitas vezes vai dizer sim, tem. Eu preciso falar com alguém, eu preciso ver se eu tenho dinheiro, eu preciso ver não sei, ótimo. Mas eu prefiro trazer isso à tona, trazer para a superfície, do que ficar escondido. Porque depois você desconecta da pessoa e aquilo ficou. Eu prefiro que venha à tona. Eu gosto muito também de uma técnica super simples que se chama fechamento por alternativas. Então, eu digo para a pessoa, então, você pode ir na terça ou na quinta? Eu não estou dando muitas opções para ela de sim ou não. Eu estou dizendo que o sim já existe. Eu estou dizendo para ela, é terça ou é quinta? Certo? E aí, ou eu digo para a pessoa, então você vai pagar à vista ou parcelar em 3? Então, você vai fazer o plano ouro ou o plano prata? Certo? Ou na Platinum, certo? Não, né? Eu faria um upsell. Mas, então, eu dou 2 alternativas para a pessoa, 3 no máximo, mas eu gosto de trabalhar com 2, e eu estou assumindo que a pessoa está fechando, que a pessoa está evoluindo. Deixa para ela dizendo, calma, ainda não. Se ela me disser, calma, ainda não, eu vou voltar e vou fazer a pergunta, certo? Existe algum motivo para a gente não, certo? Veja que, então, já estou começando a fazer com que a conversa afunile. Mas o fechamento para alternativa é uma maneira muito, muito elegante de você fazer com que a coisa flua para frente e evolua. A pessoa precisa se posicionar. Tá? Pós-venda. Pós-venda é a conclusão de todo o processo e é para você, primeiro, confirmar que a pessoa ficou satisfeita com o processo. Eu gosto muito de pedir sugestões de melhoria. Então, se você estudar uma ferramenta que se chama NPS, que é Net Promoter Score, e no Net Promoter Score, você vai mandar para a tua base, certo, de contatos uma simples pergunta, de 0 a 10, qual a probabilidade de você me indicar para amigos e colegas? De 0 a 10, qual que é a probabilidade de você me indicar para amigos e colegas? 0 a 6, a nota é detrator. Uma pessoa que é negativamente impactada e diz não indicaria de jeito nenhum. Mas vou fazer marketing boca a boca negativo. Você tem que descobrir por que está acontecendo, o que aconteceu. Certo? E tentar solucionar. A pessoa que dá um 7, um 8, está dizendo talvez. Está em cima do muro, talvez. Aí, então, primeiro você precisa entender talvez por quê. O que aconteceu? Certo? E o depende dela depende do quê? O que faria? Terceira coisa que pode acontecer, a pessoa te dá uma nota muito alta, 9 ou 10. Certo? Quando a gente fala de tribo, tua tribo de verdade deveria ser essa. Essa é a galera que é super fã, o que você fizer, eles gostam, vão acompanhar, vão falar. Para esses, você vai primeiro dizer por que você gosta da gente, o que mais te impacta, certo? E eu estou procurando termos específicos que a pessoa usa, ideias, conceitos, porque eu vou usar depois disso nas minhas histórias, se eu for postar em mídia social. Eu estou procurando qual é o perfil daquele cliente ideal. Se lembra que eu falei, vai na tua base, já tem isso. Essas são as pessoas que vão ser os teus fãs, certo? E por que você é fã? Eu estou tentando descobrir por que de verdade você é fã. Eu não quero que isso aí fique muito solto, porque eu não tenho como depois fazer mais disso. Eu quero continuar fazendo isso. Eu quero que essa pessoa continue super fã. Eu quero que ela conte para os amigos, né? Então, eu preciso entender por que você é nosso fã. Segunda coisa, eu vou pedir uma indicação. A pessoa acabou de ser perguntada, de 0 a 10, qual a probabilidade de você nos indicar para um amigo ou colega, ela me deu uma nota muito alta, 9 ou 10. Eu tenho que pedir uma indicação. Então, quem você indica? Certo? Você poderia me apresentar? E aí já tem um processinho, certo? De fazer com que isso meio que seja automático. Certo? Então, faça o seguinte, manda para ela um e-mail, coloca o meu telefone, vai ser um prazer no seu e depois eu vou fazer um agradecimento para essa pessoa por ter agradecido. Certo? Falei com o teu amigo, foi fantástica a conversa, quer dizer, eu vou fazer um pós, só para fechar. Eu não gosto de deixar o que eu chamo de loop aberto na vida. Fecha o loop. A pessoa te indicou um amigo, ficou um loop aberto. E o que aconteceu com esse amigo? Certo? E você tem que explicar o que você vai fazer com essa indicação, senão a pessoa não vai querer indicar também. Mas, né, funciona super bem. E para você é um super balizador, e o Net Promoter Score vem, na verdade, de você pegar quantas pessoas deram nota baixa, quantas pessoas deram nota alta e diminuir uma da outra, e ver qual que é o número que fica. E você quer cada vez mais gente te dando nota alta e cada vez menos gente te dando nota baixa, mas a maior parte das pessoas muitas vezes está no meio. E é esse público que está fácil de você migrar para cima, porque a pessoa te deu um 7 ou 8, está precisando de um empurrãozinho. Para essa pergunta, para essa pessoa de 7 a 8, eu vou perguntar para ela o que está faltando. O
que está faltando? O que mais a gente poderia fazer? O que a gente não oferece hoje? O que não tem hoje que, se tivesse, faria com que você começasse a nos indicar ou participar mais? É muito legal a ferramenta NPS e é super fácil, é uma pergunta só, de 0 a 10, qual a probabilidade de você me indicar para um amigo ou para um colega? Okay? Você pode fazer isso a cada 3 meses, a cada 6 meses, você pode fazer por WhatsApp, não interessa. Eu gosto muito de usar Google Forms, que é fácil, é grátis, você entra lá no form no Google, cria, é uma pergunta, e aí eu crio um espaço aberto para comentários embaixo. Isso é poderoso e funciona. E aí, então, termina agora voltando lá no começo, e agora você está entendendo por que eu falo de planejamento por último. Porque se você pega todas essas atividades, elas precisam se encaixar de alguma maneira no teu dia a dia. Lembra que eu falei muito de consistência. Certo? Sucesso não é o que a gente faz de vez em quando. Eu repito muito isso. Sucesso é o que a gente faz todos os dias. Então, todos os dias eu estou marcando X se eu fiz algo ou se eu não fiz. E aqui eu vou recomendar um trabalho, talvez não dê tempo de fazer, porque eu sempre gosto, me empolgo, mas é uma ferramenta que se chama o Dia Perfeito. O Dia Perfeito é assim: você pega 10 coisas que, se acontecerem no teu dia, você vai ter um dia perfeito. Ok? Eu fiz muitas vezes esse trabalho, já vou dar algumas dicas aqui. Quando eu faço o dia perfeito com pessoas de alta performance, elas têm a tendência de colocar verbos de ação no seu dia perfeito. Eu faço, eu acordo, eu falo, sabe, tipo, são verbos de ação. E elas estão chamando para si a responsabilidade do dia perfeito. Eu controlo o dia perfeito. As pessoas de baixa performance têm a tendência de terceirizar a responsabilidade do seu dia perfeito para coisas que elas não controlam. Então, ela vai colocar: o tempo estava bom, uma pessoa comprou de mim, recebi um elogio, coisas que ela não controla. E aí, então, se começa a ver já de cara, e eu falo muito de mindset isso, uma postura de vida que acaba influenciando depois os resultados e se torna um ciclo que pode ser ou virtuoso ou vicioso. Mas a pessoa que está tomando as decisões e na sua atitude está influenciando isso. Certo? Então, quando eu pego o dia perfeito, vamos dizer que eu tenho um dia perfeito de vendas, por exemplo. Eu preciso faturar, eu preciso de dinheiro, eu preciso trazer dinheiro para cá. Então, quais são as 10 atividades que, se eu fizesse no dia, me ajudariam a conquistar esse resultado que eu quero, me aproximariam da meta? Não tem coisas que eu não controlo ali, não pode ter. Todas elas eu tenho que controlar. E aí, tem uma outra coisa que eu digo: ok, fizemos a lista, e para cada um de vocês vai ser diferente, certo? Então, né, eu não dou o dia perfeito pronto, eu digo: faça você, é um exercício muito legal. E aí você começa a avaliar, e eu digo para a pessoa, diz: ok, vamos voltar nos últimos 30 dias. Marque X nas atividades que você fez de maneira consistente, ou coloque, por exemplo, 1 ponto, fez consistente, e coloque meio ponto se você não está sendo consistente, às vezes faz, às vezes não faz, e coloque 0 pontos se você não faz, não está fazendo. Ok? Some o total. O total deveria dar, no máximo, 10, o mínimo é 0. A média no Brasil é entre 3 e 3,5. E aí eu digo: agora você está entendendo por que você não atinge os resultados que você gostaria de ter. É quase como se você estivesse usando 30% do teu potencial. Não foi o Raul que chegou e disse: faça essas 10 coisas. Foi você que colocou na lista. A única coisa que eu pedi foi, depois de tudo que a gente falou aqui, você já conhecendo a tua própria realidade, coloque isso no papel e se organize. Ok? Coloque. E aí depois diga para você mesmo, não precisa mostrar para ninguém, só você mesmo. Chegue no final do dia e mostre ali para você mesmo, marcando 1, meio ou 0 se você fez ou se você não fez. A média no Brasil é de 3 a 3,5. E aí você diz: meu Deus, quanta coisa tem. E aí as pessoas estão querendo fazer um monte de coisa complicada. Eu digo: não precisa. Está dentro de casa a resposta. A questão é que a gente não está fazendo o que a gente deveria estar fazendo, e quando faz não é consistente. Então, comece por aí. Se você fizer simplesmente esta lista, eu fiz esse trabalho muito legal quando eu criei o Dia Perfeito. Eu fiz um grupo no Facebook, eu postei nas mídias, mandei e-mail, e aí eu queria fazer com 20 pessoas, e eu acompanhei por 30 dias o mês delas.
E elas todo dia, no final do dia, tinha que me mandar o dia perfeito delas. Primeiro elas me mandaram o dia perfeito, eu corrigi todos, e aí voltei dizendo ok, agora está ok para o dia perfeito, né? Aquela história de tirar coisa que eu não tenho controle, esse tipo de coisa. E aí eles começaram a me mandar se tinham feito ou se não tinha feito. No começo começa todo mundo com 3,5. Aí começa 4, começa 4,5, começa 5. Porque uma das coisas legais do dia perfeito é você chegar no final do dia, você se dá um 3,5, e aí você tem duas maneiras de lidar com isso. Uma, eu posso dizer, meu Deus do céu, sou um fracasso, sou um fiasco, não consigo fazer nada direito na vida, e então eu desisto. Isso não ajuda a tua causa, não ajuda a tua missão, não evolui o teu projeto, não faz dinheiro entrar, nada, zero. Certo? Mas tem muita gente que faz isso. Encontra as suas limitações e, em vez de olhar isso como um potencial de melhoria, não, já desiste. Diz, não adianta, eu sou ruim mesmo, então não vou nem fazer. E vê o 3,5 como um tapa na cara, um insulto. Mindset fixo tem muito disso. E eu já sei, né? Então, você diz 3,5 campeão, campeã. Já é a tua base. Você consegue fazer 4? Porque a pessoa que está se criticando em relação ao 3,5, ela está dizendo, não estou fazendo 10. Devia estar fazendo 10. E, na verdade, ela estava dizendo, não, você devia estar fazendo um pouquinho melhor do que ontem. Você consegue fazer um pouquinho melhor do que ontem? Ah, mas não é 10. Não interessa. 4 é melhor do que 3,5? É. Então, vamos fazer 4? 4 você consegue? Ah, 4 eu acho que eu consigo. Então, vamos fazer 4. Já está ótimo. E depois, para onde você acha que vai? Vai para o 10? Não, vai para o 4,5. Certo? E vai levar um tempo, mas vai chegar uma hora onde o teu dia perfeito vai começar a acontecer de maneira consistente. E eu tenho 450 e-mails, fotos de testemunhais de gente que 7 anos depois de estar fazendo o dia perfeito, manda foto da bandeira da Espanha, porque ela chegou na Espanha, que era um lugar que ela queria conhecer, porque a avó, não sei o que, ela tá lá, ela tira, ela diz, Raul, a primeira pessoa que sabe que está na Espanha é você, porque eu vim, né, e aí foi fazer um caminho de Santiago de Compostela. Por quê? Porque simplesmente disse, cara, de verdade mesmo, eu estou dando tiro para todo que é lado, certo? E veja que não é questão de esforço, de dedicação, de motivação, não é. É simplesmente dizer, vamos organizar um pouquinho melhor essa bagunça? Vamos começar a colocar as coisas e fazer com que elas fluam naturalmente e andem. E para terminar, em relação ao dia perfeito, se eu pegar teu dia perfeito e se eu pegar as metas que você falou que tem, elas têm que bater. É lógico, não é lógico que se você está dizendo que você está fazendo isso aqui e você quer esse resultado, eu tenho que olhar isso aqui e dizer se você realmente tem alta probabilidade. Se não vai acreditar a quantidade de vezes onde eu pego essa lista e tem coisas que, na verdade, não tem nada a ver com a meta que está sendo colocada. E aí depois vai ficar frustrado porque não atingiu a meta. Não pode, certo? Então, eu tenho que fazer essa construção e elas têm que estar alinhadas. Isso, para mim, é um teste real. Definir exatamente o que eu quero. Para mim, isso aí seria uma outra aula, porque eu tenho uma aula só como as pessoas afundam seus projetos estabelecendo meta errada. Já começa, o projeto já começa detonado porque a pessoa colocou meta errada. É muito alta, é muito baixa, não tem meta, sabe? Tipo assim, 500 coisas diferentes, certo? Mas você definir para você o que é sucesso, e aí, última pergunta, prometo, para de falar. A grande pergunta para mim em relação ao planejamento tem muito a ver com o que eu quero. O que é de verdade que eu quero? Muita gente sabe falar o que não quer. Eu acho que é um excelente começo, eu acho ótimo você definir o que você não quer, fantástico, mas você precisa recanalizar essa energia do que você não quer para o que você quer. Diga o que você quer. Diga para o universo o que eu quero. Manifeste isso corretamente. O que eu quero. A maior parte das pessoas está perdida. E aí depois se frustra porque não. Mas é você que está sendo confuso. Você que não definiu claramente. Certo? E aí a pergunta que eu faço, por exemplo, quando eu fazer coaching ou mentoria, é dizer, ok, estamos no final do ano, estamos comemorando com uma taça de champanhe, um ano maravilhoso. Putz, foi fantástico. O que estamos comemorando? O que estamos brindando? E eu quero uma resposta, certo? Veja que se você parar para pensar, eu estou fazendo uma tática de fechamento de vendas também. Eu posso falar isso para um cliente meu, para um projeto, etc. Certo? Aí a pessoa comprou X, eu posso dizer, ok, vamos dizer que você comprou X, e vamos dizer que lá no final a gente vai comemorar com champanhe. Só dando um exemplo. O que a gente estaria comemorando? Né? O Danilo está vendendo o curso. É uma pergunta fantástica para quem vai fazer o curso da Água, certo? Ok, fiz o curso, me formei, etc. Tipo, tô comemorando. Putz, que legal que eu consegui tudo, porque o pessoal da Água me ajudou um monte. Nossa, incrível, incrível. O que estamos comemorando?
Note como isso está super conectado com o pós-venda também, certo? Porque se eu sei que a pessoa está comemorando o que ela está querendo, é fácil depois de acompanhar, é fácil depois de eu conseguir fazer uma história e conecta. Então, quando eu coloco os passos da venda, a gente falou de uma lista, mas para mim eles são uma roda, um círculo, porque ele volta lá no começo de novo, lá no planejamento, em prospecção, e eu vou fazer tudo de novo, usando o pós-venda, certo? O melhor vendedor que existe no mundo é uma pessoa da tua tribo satisfeita falando bem de você. Esse é o ciclo que você quer terminar. Muito bem. Teoricamente, nosso tempo acabou. E eu tenho mais um webinário hoje, daqui a meia hora, mas eu tenho mais uns 15 minutos para responder perguntas. Danilo, Thalita, vocês que mandam aí. Alex, abraço aí, cara. Que bom que você conseguiu se conectar aí. Depois, se tiverem qualquer dúvida, não pergunta para mim, tá? O professor mesmo é o Alex ali, é ele que sabe. Né? Tipo, eu, quando eu fico com dúvida, não sei, eu mando um e-mail para o Alex, digo, Alex, como é que eu respondo essa pergunta aqui? Obrigado, Raul. Eu costumo fazer o mesmo para você, por isso que você que está falando hoje aqui, né? Obrigado por estar aqui conosco. Imagine, prazer. Danilo, Thalita, assumam aí e agora eu estou com vocês. Perfeito, perfeito. Raul, primeiramente, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela mega aula que você deu aqui para a gente. Foi mais de uma hora de muito conteúdo, acho que o pessoal conseguiu tirar muitos insights da sua fala, então eu queria agradecer muito. E eu acho que ainda a gente pode abrir para 2 perguntinhas, a gente não vai ter tempo para muito mais do que isso, né? O Raul, ele mesmo tem um outro compromisso, vocês também, mas eu acho que a gente pode abrir aí esses 10 minutinhos para 2 perguntas. Então, quem quiser, pode levantar a mão aí, fiquem à vontade, aproveita essa oportunidade, gente. Até muitas perguntas, né, que vocês mandaram, o Raul já foi respondendo ao longo da palestra dele. Eu fui tentando, por isso que eu me estendi um pouco, porque eu falei, vou aproveitar aqui já, né? Foi vou ótimo. Cobrir tudo que está aqui, né? Foi ótimo, foi ótimo. Como diz o Amorim, um de cada vez, senão o Raul não ouve todos. O William está se coçando lá para perguntar, né, William? Uma coisa que eu gosto de fazer, que às vezes permite também fazer comentários, de tudo que eu falei hoje, qual foi a grande sacada aqui que fica? Das suas anotações que você fez, algo que, tipo, bateu, assim, que você diz, eu concordei muito com isso. Coloca no chat também, que depois a gente pode fazer uma coletânea, e depois quando vai fazer, né, tipo, como foi o webinário, as maiores lições, etc., né? Então, que legal, Cristina, que bom que você gostou, mas se você também teve alguma coisa, compartilha com a gente, Cristina, alguma das suas anotações, aquelas frases célebres da Cristina Aurélio. Raul, estão me escutando? Tô. Oi, William. Legal. Eu acho que uma dica que eu queria pedir, acho que você tem pouco tempo, mas era quando a gente fala sobre projetos sociais, quando a gente fala sobre projetos de impacto, qual seria a sua dica para a questão da abordagem e o que é importante levar em conta quando a gente faz uma abordagem de venda na área social? Foi ótima atividade. Obrigado. Obrigado. Eu vou falar do ponto de vista, de novo, marketing e vendas, vamos adaptar para impacto social, mas você vai ver que a grande lógica é muito parecida. Vai ter uma probabilidade muito maior de ter sucesso de você vender um projeto para alguém que já está fazendo coisas nessa área. Certo? Tem aquela história de eu chego numa ilha e ninguém tem chinelo, eu posso vender um monte de chinelo. Eu, particularmente, gosto de chegar numa ilha e ver todo mundo com chinelo. Certo? Tipo, já sei que aqui vende chinelo, então tipo, mas não tem que convencer as pessoas a vender chinelo e aí depois usar, sabe? Tipo, é um caminho mais longo, é muito mais fácil. Já estão usando chinelo. Então, eu começaria procurando empresas ou pessoas que já estão, de certa maneira, ligadas a isso, direta ou indiretamente. Certo? Gosto muito quando você... Então, pense que esse é um círculo. Okay? Esse é um círculo. Esse círculo interno são os que já estão super próximos. Eu adoro mostrar o meu projeto, mas eu não estou vendendo ele. Eu estou fazendo uma pesquisa, eu quero te entrevistar. A minha conversa é diferente. Eu quero a tua opinião sobre isso aqui. Certo? Me conte o que você acha. E aí a pessoa... outro dia eu vi
cara que faz venture capital aqui nos Estados Unidos, eu achei muito legal, que ele falou, quando você pede o dinheiro para as pessoas, elas te dão a opinião delas. E quando você pede a opinião delas, elas te dão o dinheiro delas. Então, certo? Para essa galera aqui, não vá pedindo dinheiro, vá pedindo a opinião delas. Certo? Porque te permite lapidar o projeto, mas principalmente o teu discurso ao apresentá-lo. Certo? Então, esse círculo inicial, eu gosto sempre de... E ali, meio que você está protegido, porque você está em casa. Ninguém vai falar não para isso, ninguém vai falar, certo? Tipo, as pessoas já estão, né? Então, você vai tendo o que eu chamo de pequenas vitórias, porque você consegue falar, se conecta, etc. Para essas pessoas, eu vou começar a pedir indicação, porque eu sempre vou aproveitar a oportunidade de pedir uma indicação. E aí, depois, eu vou começar a ampliar um pouquinho o meu círculo para dizer, ok, essas empresas aqui já estão trabalhando, quais são próximas dessas aqui, por exemplo, que deveriam estar e não estão ainda. E aí eu vou começar a fazer, aí já é uma abordagem mais direcionada de dizer com quem que é a pessoa, como que eu falo, etc. Mas eu começo com um círculo muito fácil, certo? Tipo assim, tem que ser muito facinho esse começo. Porque se eu já começo a pegar pedreira muito de cara, é super complicado. Você mesmo acaba desmotivando, sabe? Tipo, você começa a questionar tudo na tua vida. Começa por esse ciclo mais... E as portas naturais. Para começar, pode ser gente que dentro desse círculo mesmo já fazendo coisas, diga, eu gostei de você, gostei do teu projeto, vou te ajudar. Fantástico, certo? Vai ter gente que diz, oh, desculpa, eu não posso te ajudar porque eu já estou comprometido com não sei o quê, já estou fazendo não sei o quê, mas... Certo? Então, só aí você já começa a conectar. E aí eu não sou muito de nesses passos iniciais, não precisa se afastar muito e ficar dando tipo quem nunca fez nada, eu acho que eles deveriam estar fazendo, mas nunca fez nada na vida, eu digo baixa probabilidade. Talvez lá no começo, não. Quem que eu sei que deveria estar? Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com empresas, eu sei que a empresa A tem concorrente B, C, D e E. A empresa A está fazendo algo em relação a isso. Eu já conversei com ela, certo? Se eu vou conversar em B, pô, eu estou fortalecido, porque eu sei que A está fazendo, eu já conversei com eles, e eu sei que B está olhando, eles devem saber. Sabia que eles estavam fazendo, tá? A gente poderia fazer uma coisa próxima. Eu acho que vocês teriam um posicionamento diferente, então acho que no Cidadá, o que você acha? Vou pedir indicação, vou pedir recomendação, mesma coisa, etc. Então, você vê que eu estou trabalhando com, né, eu chamo isso de círculo de competência. Começa num núcleo muito tranquilo, vai expandindo esse núcleo e não tenha pressa de pular muito para fora, muito rápido. Não precisa, certo? Nesse núcleo já vai acontecer muita coisa. E próximo do núcleo tem muita oportunidade também. Foque nisso aí, que é o melhor uso do teu tempo e da tua energia. Obrigado pela pergunta. Muito bem, mais uma? Oi, você tinha perguntado para mim, né? Para mostrar o caderno, tá me ouvindo? Eu não consigo ver todos os vídeos, então. Conseguiu ouvir? Eu estou ouvindo, só não estou vendo o vídeo. Devo estar por aí no meio. Quem que está falando? Cristina. Ah, Cristina, oi, tudo bem? Está com a mãozinha levantada. Eu vi agora. Isso. Foi muito esclarecedor, né? Eu estou fazendo parte da turma da água agora, da ação social. E eu sempre coloquei lá que o meu problema é a venda. Eu me encaixei assim, em muitas coisas que você colocou aqui, me identifiquei como uma pessoa expressiva, emocional, porque eu sou artista plástica. Então, assim, essa conexão com as pessoas, essa conexão que você disse logo no início, né? De, às vezes, você conversar com uma pessoa e emotivamente você se conectar com ela primeiro, para depois você achar a causa, né, da solução daquele problema, fica mais fácil. Mas as pessoas não conseguem me entender, porque como eu sou expressiva, eu falo, gente, eu preciso me organizar, que aí chegou naquela parte, né, que você disse, se organize, seja constante, que eu não sou, né, eu tenho uma preocupação mundial com o problema que eu quero atingir, mas eu tenho que primeiro resolver o básico. E aí, quando você passou, né, dessa planilha, assim, são coisas que eu sei que tem que fazer, mas eu não estou colocando em prática. E, assim, tudo que você falou, não sei se vocês conseguem ver aqui o caderno, né? Mas são várias anotações de vai e volta, né? As frases mais importantes, o que é que eu tenho que... E eu deixei bem grandão aqui, faça isso. Sabe assim, dá um ponto final,
né, o chute e vai. E o que eu achei mais engraçado é que hoje eu criei uma dinâmica que chama justamente a lista de amigos, que é aonde eu vou me basear para eu conseguir explicar para as pessoas, para vender para as pessoas o projeto que eu tenho. Porque ele parece ser uma coisa muito ampla, que tem muita gente que eu conheço, que eu já estou conectada, tem muitas pessoas que eu quero ajudar de várias formas, mas eu tenho que fazer essa pirâmide. Eu tenho que começar com o básico primeiro, mas as pessoas não entendem. Porque eu estou querendo vender um produto que é um tabu, que é do mercado íntimo e sensual. Eu estou querendo ressignificar esse tipo de material para ele não agredir o universo, né, futuramente. Mas talvez seja uma visão que esteja lá na frente. Então, acho que isso que você me disse hoje vai conseguir me direcionar para que eu atinja, né, para que eu consiga esse objetivo final, mas começando com o pequeno. Aí, que dica mais você tem para me dar? Tá, 2 comentários rápidos. Eu acho que foi quem que colocou aqui, que é a Meire, colocou conversar com o público quente e daí ir para o morno. Então, veja que a tua lista de amigos claramente está começando com o quente, certo? Com os próximos. Então, ótimo, isso sempre, mas você precisa ampliar isso. Você não pode ficar o tempo inteiro, porque senão lá vem a Cristina de novo, sabe? Tipo assim, os amigos já não aguentam mais a Cristina sempre falando sobre isso, sempre falando o tempo inteiro, tipo, né? Você precisa ampliar e precisa ter um impacto maior. Você tem um projeto legal, você precisa ampliar isso. Então, começa ali e amplia. Então, lembra sempre de falar quem mais, né? Uma das coisas que o tempo inteiro eu vou recomendar é dizer para os seus amigos quem mais você acha que gostaria disso, quem mais poderia se beneficiar, quem você poderia, né? Tipo, e pense que não é o benefício para você. Não apresente o tempo inteiro quem pode me ajudar. Quem você acha que pode me ajudar? Você não está pedindo nada para você. Você está pensando quem você acha que poderia se beneficiar disso que eu estou fazendo. Certo? Começa já, inclusive, porque muda a tua cabeça. Segunda coisa que eu recomendaria se você é artista plástica, por exemplo, às vezes a palavra escrita não é o formato correto para lidar com o teu cérebro. Então, você vai fazer uma lista que para você não conecta emocionalmente. Ela é quase como se eu dissesse para você, Cristina, você vai fazer uma planilha. Você vai morrer do coração, porque é o contrário. Você é a anti-planilha. Certo? Eu odeio planilha. Odeio planilha. Então, e eu odeio as pessoas que gostam de planilha. Sabe aquelas coisas assim, do tipo assim, não é a minha tribo. Então tá. O que eu faria? Eu faria algo que fosse mais lúdico e que para você fizesse sentido, mas fizesse com que você entendesse quase como se fosse uma jornada. Então, por exemplo, o Dia Perfeito, para mim, estaria desenhado. Seria um mapa, um joguinho onde tem, sei lá, ilhas, e você visitou aquela ilha ou não visitou aquela ilha, o planeta, se você foi no planeta ou não foi no planeta, certo? Ou uma escada, que são degraus, e você subiu aquele degrau, não subiu, sabe? Tipo assim, coisas que permitam você acompanhar e que você, de maneira lúdica, coloque a parte analítica, que precisa ser feita, mas expressa de uma maneira mais colorida, mais emotiva. Certo? Perfeito. Tá? Tem uma ferramenta que se chama Mind Map, que é quando você coloca imagens de coisas. Então, por exemplo, outra coisa que eu colocaria seria, no final da tua caminhada, certo? Da tua jornada, eu faria uma colagem de imagens, ou se você quiser desenhar, coisas que representem o sucesso, algo positivo, e que te relembre o tempo inteiro de por que você está fazendo isso. Certo? Que aquela jornada, aquela escada, não está desconexo, não está flutuando numa folha de papel, não está ali só porque está ali. Ela está te levando daqui para onde você quer né, essa aspiração. E aí, isso, se você conseguir colocar de uma maneira que teu cérebro aceite, e não vai ser escrito sucesso, nada, mas, por exemplo, pode ter dinheiro, por exemplo, mas coloque uma foto de uma nota. Sabe? Alguma coisa assim? Coloque uma pessoa rindo, coloque um pôr do sol. Um lugar para onde eu quero conhecer, um lugar que eu quero viajar. Exato. Certo? Então, veja que você está trabalhando tudo que a gente falou, mas adaptado para você. E o que é mais louco de tudo é que quando você fizer uma coisa dessas, teus amigos, esses que você foi procurar para falar sobre o teu projeto, vão olhar e vão dizer muito legal.
Você consegue Porque fazer um vira o desses para mim? visual, né? Eles vão pedir para você fazer um desses para você. Você vai ver. Não, já pedem. Eu tenho encomendas, eu tenho produtos, eu faço tudo isso para os outros. Mas para mim, não. Então, eu estou conseguindo fazer essa inversão, trazer para mim, através do curso que eu estou fazendo e com toda essa sua aula de hoje. Perfeito. Né? E eu estou montando um aplicativo para isso, para vender o meu produto. Tentando criar um aplicativo para que as pessoas tenham essa conexão toda. É que é muito extenso, muito amplo. Não, tudo bem. Obrigada. Mas veja que a questão lúdica e a questão de você aproveitar seus pontos fortes, não é todo mundo que consegue fazer isso. Não é todo mundo que tem esse talento, essa capacidade, essa habilidade. Tipo assim, então, veja que o próprio... vou fazer um aplicativo. O próprio aplicativo deveria ser lúdico. Exato. Tudo que você toca tem que ter cara da Cristina. Eu não posso pegar uma coisa que você fez e dizer, isso aqui podia ser da Rebeca, podia ser da Fabiana, podia... Não, tá errado. Isso aqui é da Cristina, porque todo mundo bateu o olho e sabe que é da Cristina. Entendeu? Que é a minha identidade visual, né? As pessoas me conhecem através... É a tua identidade, ponto. Não é? O visual é só uma forma de expressar, mas é a tua identidade, Sim. É quem você é de verdade, no que você acredita, é como você faz as coisas. Né? Muito bem, eu, de verdade, tenho que desconectar. Tem um outro webinar, eu preciso me preparar. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu queria dar parabéns a todos pela iniciativa de vocês pegarem tempo, energia, a vida de vocês e canalizarem para ajudar. Acho isso fantástico. Se eu pude contribuir, mesmo que micro hoje, nossa, fico super honrado, certo? E fico à disposição, se alguém quiser depois, né? Meu e-mail o pessoal já tem, mas é raul@vendamais.com.br, está sempre disponível. Certo? Nosso site tem muita coisa, o pessoal que queria mais coisa sobre vendas, vai no nosso site, está lá, tem 400 anos de matéria, vídeo, tem canal no YouTube, a gente só fala sobre isso, certo? É tipo vendamais.com. E, Alex, quer palavras finais, encerrar, e aí eu posso desconectar? Vou dar uma dica que serve não só para a Cristina, né, mas uma ótima, boa prática, Cristina e demais, é sempre revisitar as anotações, né? Porque é óbvio que uma palestra maravilhosa como essa, tanta informação, daqui 2 dias elas já não estão tão presentes, né? Então, revisita, vai lá dar uma olhadinha, né? E aí relê e fala, puta, isso aqui agora está na hora de botar em prática. E, Raul, o pessoal, a maioria aqui que são todos nossos alunos, já dos nossos programas, eu costumo sempre dizer uma coisa que eu ouvi de um professor nosso. A sua causa e o seu propósito não é maior que a sua vergonha e a sua timidez. É bacana, né? Então, estou com vergonha de falar. É o contrário. A timidez não é maior do que o projeto. Exato. É a timidez que não é maior, o projeto é maior, certo? Tipo, a missão é muito maior. Exato. Era só para ver se tu estava atento agora já no final. Tô. Quando você fala, com certeza eu estou aqui. O chefe está na sala, eu estou sempre prestando atenção. Né, Danilo? Temos que prestar atenção. Depois ele faz perguntas, depois tem prova. Então, Muito bem, gente. Super obrigado. Raul, muito obrigada, viu? Foi excelente. Boa noite. Foi excelente. Pessoal, vou pedir para que vocês fiquem mais 5 minutinhos. Raul, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi sensacional. Eu quero pedir mais 5 minutinhos da atenção de vocês. O Danilo, que está aqui com a gente, ele trabalha na água, para aqueles que ainda não conhecem, acho que grande parte aqui já sabe quem ele é. E ele queria muito contar uma super novidade para vocês. A gente está lançando um novo programa fantástico, muito legal, que tem também bastante a ver com a aula de vendas que a gente acabou de ter aqui. Então, vou passar a bola para o Danilo. E também, gente, vou encaminhar aqui no chat um formulário de feedback, por favor, né? É muito importante para a gente que vocês avaliem os nossos encontros para que a gente continue entregando um conteúdo cada vez melhor, tá bom? Danilo, com você. Beleza, gente, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. Eu sei que vocês estão com fome, barriga roncando, tem gente que chegou do trabalho, nem tomou banho, tá aquela nhaca que nem eu, mas eu prometo que são 5 minutos no máximo, e depois eu queria que, enquanto eu falasse aqui, você que está com a câmera fechada, você abrisse a câmera para a gente tirar aquela foto oficial no final. Então eu vou falando, você vai criando vai tirando essa vergonha, arrumando o cabelo, no caso de vocês que têm cabelo, e aí a gente, no final, daqui 5 minutos, a gente tira essa foto e publica lá, marca a galera, manda no grupo, tá bom? Eu queria dizer para vocês, se vocês estão preparados para uma nova fase, a Água agora está inaugurando um novo... Daqui a pouco eu acho que vocês vão
enxergar minha tela. Ok. A gente está numa nova fase. Eu sempre falo assim, pessoal, que para quem quer se envolver com o empreendedorismo social, com essa questão social, a gente passa por algumas fases. A primeira que vocês já devem ter passado foi aquela que vocês estavam alheios ao mundo, assim, aos problemas que acontecem, aquela fase que você sabe que tem um monte de problema acontecendo e você não necessariamente se aprofundou ou tem interesse nisso. Mas, de alguma maneira, você pula para a segunda fase. E essa segunda fase fala muito sobre esse problema que você começa a perceber. Alguma coisa começa a te incomodar, falar alguma coisa que você viu, viveu, vivenciou, de repente, isso dá um start na sua cabeça e, de repente, você fala, poxa, eu quero saber um pouco mais disso. E aí você passa para a próxima fase, que é entender, né, como que pode ser uma solução para esse problema e como que você pode ser, então, um agente ativo de transformação para a solução desse problema que começou a te incomodar. Você vai para uma nova fase e vai buscar ferramentas para desenhar essa possível solução. Alguns de vocês que já passaram pelas nossas iniciativas desenharam as soluções. Ou vocês que estão aqui pela primeira vez já têm uma ideia de projeto, de negócio social, e está nessa fase. Poxa, eu sei o que eu quero fazer e eu vou fazer. Beleza. Mas a gente parte para a última fase, talvez a mais difícil nessa questão inicial, que é colocar isso para rodar. Então, a gente está inaugurando na água uma oportunidade para você pular de fase, literalmente, para você viver um novo momento, vivendo essa questão do teu sonho, do teu empreendimento, aquilo que está desenhado, aquilo que está no teu coração e que, de repente, ainda não conseguiu avançar. Isso a gente não tira, né, do nada da nossa cabeça. Né? A gente tem contato com centenas de empreendedores, muitos de vocês que estão aqui, a gente conhece essa movimentação, outros, né, do ecossistema de impacto no Brasil e fora dele, e o que a gente mais escuta aqui são alguns números de pessoas que já passaram pelas nossas formações. Você tem aí mais de 100 alunos, 42 cidades, 18 estados, então a gente tem várias causas diferentes, e a gente percebe que, depois do desenho, a gente encontra alguns desafios, e esses desafios... Por que está assim? Por que pulou aqui o... Calma aí, gente. Calma aí que o negócio deu... Espera aí, calma aí. Na verdade, Danilo, está aparecendo o menu, está aparecendo tudo, não está no modo apresentação. Ah, meu pai, por que ninguém me avisou? Vocês não me avisaram. Agora está aparecendo, pessoal? Está aparecendo sim, Danilo, só não está no modo apresentação. No início estava. Porque no meu tá. Então, mas vamos assim mesmo para a gente ganhar tempo. Então, só para vocês saberem, então, quais são os desafios. Às vezes você tem um desenho de negócio que é muito bom, mas você não consegue ou você tem medo de colocar ele para rodar. Você não sabe como fazer para começar a vender esse produto ou esse serviço. Ou você tem um outro desafio. Você tem um produto, um serviço que é super relevante, mas não tem esse encaixe. A tração dessa questão do mercado e do produto precisa de ajuste e você, às vezes, não está conseguindo fazer isso sozinho. Ou você tem outro desafio, que é de você já estar vendendo, você tem um negócio, está rodando, estou conversando com bastante gente nesse sentido, mas, de repente, sabe o que acontece? Não é a quantidade que você precisa, você ainda está fazendo várias atividades, tentando ali, né, nadar nessa maré para ver se isso acontece e você alcança um pouco mais de, né, fica mais próximo dessa tão sonhada sustentabilidade financeira do teu empreendimento. Você vai ter que tomar alguma decisão. E a gente tem visto essas decisões no nosso ecossistema. Tem pessoas que estão desistindo do empreendimento. Eles colocam esse sonho na gaveta. Não sei se você tem aí alguma coisa que você já planejou, ou você está com o teu empreendimento meio assim, você está no coração, na mente, mas você pegou esse papel e, de repente, colocou ele na gaveta e falou, cara, não vai dar, eu não consigo fazer. Você tem outras pessoas que vão continuar fazendo da mesma forma, né? Então, os mesmos resultados, as mesmas ações, vão colher os mesmos frutos e vai continuar sonhando que um dia, lá na frente, as coisas vão acontecer e eu vou viver alguma coisa diferente, vou viver do meu empreendimento. Ou tem aquelas decisões, pessoas que estão tomando essa decisão de dar um passo diferente, de fazer o negócio acontecer. O programa que a gente está lançando é muito baseado nisso, pessoal. Chegou a hora de viver do seu negócio. Vocês, assim como eu, já vivemos pelos nossos empreendimentos, doamos o nosso tempo, a nossa energia, colocamos dinheiro do nosso bolso. A gente cansou em alguns momentos e a gente sempre viveu pelo programa.
pelo empreendimento. Agora a gente quer que vocês vivam do empreendimento. Chegou a hora de botar esse sonho para rodar e realmente fazer acontecer. E aí a gente criou esse programa que chama Aceleração para Negócios de Impacto. Ele é específico para quem trabalha com negócios sociais, para quem literalmente tem um empreendimento, para quem trabalha nesse modelo de negócios sociais, para quem precisa ajustar e validar melhor o seu modelo, para quem deseja vender um pouco mais, precisa entender o caminho para fazer com que a sustentabilidade financeira, para que você coloque esse produto ou esse serviço no mercado de uma vez por todas e com mais qualidade. Então, o programa Aceleração é para isso. Nós temos, eu não sei se vocês, Thalita, só me dá um feedback se vocês estão enxergando o mesmo slide que eu, então, que é uma das informações do primeiro ciclo. Ainda está nos desafios. Eu já estou passando já faz tempo e eu não sei o que está acontecendo nessa geringonça. Agora sim. Não está no modo apresentação, Danilo. Pois é, mas aqui, para mim, ele aparece numa apresentação. É isso que eu não estou entendendo aqui, por que está acontecendo. Eu estou num slide chamado Para Quem Ele É. Vocês não estão vendo esse slide. Agora sim, agora sim. Beleza. Então, pessoas que estão empreendendo, que atuam especificamente com negócios de impacto socioambiental, pessoas que têm um modelo de negócios definido, está bem desenhado, mas precisam validar, pessoas que já estão vendendo seus produtos ou serviços, então precisam encontrar esse valor ideal, encontrar esse fit entre mercado e produto, e pessoas, principalmente, que estão na fase que não aguentam mais e querem viver desse empreendimento. Eu passei o slide agora, não sei se vocês estão vendo. Mas a gente começa o nosso primeiro ciclo desde 30 de maio até 8 de agosto. Eu vou ter que passar aqui, ó. Agora sim. 1º de maio até 30 de maio até 8 de agosto. A gente tem os nossos encontros às segundas-feiras, no período da noite, duração de 11 semanas. A gente vai até dia 8 de agosto ali certinho. E a gente tem uma carga horária de encontros e mentorias de 13 horas, fora todos os trabalhos de campo que vocês vão executar. E aí, aqui tem o mapa do programa. Não sei se vocês estão enxergando exatamente esse mesmo slide que eu, mas aqui, só para vocês terem uma ideia, porque nós passamos, por onde nós passamos. Então, começamos a... Oi, Thalita. Passa o slide, Danilo, por favor. Rapaz, o negócio, Deus Deus. Agora sim. Então, a gente começa com os desafios do início, aqui a gente pensando um pouquinho sobre isso, pessoal. Qual é o nosso problema, a solução, baseado no que vocês já têm desenhado, quais são as adaptações que a gente precisa pensar nesse início, aquilo que vocês já têm na mão e, principalmente, quanto que nós conseguimos cobrar por esse serviço, por aquilo que a gente está querendo oferecer. Às vezes você já vende, mas precisa fazer essas reflexões novamente, pensando nesse novo ciclo. Então, a gente faz um encontro na segunda-feira sempre, e depois mais um encontro na próxima segunda de mentoria em grupos pequenos, para vocês estarem preparados para os testes, para os exercícios de campo. Então, nós temos, para eu não passar exatamente todos os detalhes, vocês depois podem me procurar, a gente vai, então, passar por 3 fases de exercício, onde a gente vai, então, primeiro fazer um teste dessa solução gratuitamente, né, dessa nova adaptação que você precisa fazer nesse novo modelo. Depois a gente faz uma reflexão sobre como foram esses feedbacks, os aprendizados, e a partir disso, quais são os ajustes novos que a gente precisa realizar para, então, depois fazer um novo teste, já rentabilizando, cobrando alguma coisa. A gente tem brincado, cobrando pelo menos R$1, né, daquilo que vocês estão oferecendo. Depois a gente fala um pouco sobre vendas, então como criar um plano de vendas para esse produto e esse serviço, para a gente ir para o último exercício. E esse exercício tem muito baseado em fazer uma venda no valor de mercado que você precisa para alcançar depois, a médio e longo prazo, a sustentabilidade do seu empreendimento. Finalizamos tudo isso com um encontro de finanças, para a gente montar um planejamento de sustentabilidade financeira. Muitas vezes você já está vendendo, mas não sabe, está tendo prejuízo, muitas vezes não sabe, ou não sabe como escalar tudo isso e como controlar essas finanças. A gente vai ensinar e vai acompanhar você nesse modelo. Fazemos o encontro 7 de mentoria para ajustar tudo aquilo que a gente passou, quais são as últimas dúvidas, como que a gente faz para que isso aconteça e para que você saia desse processo de aceleração com o resultado que a gente deseja, que é você vivendo ou dando passos bem factíveis para você viver do seu empreendimento. E a gente fecha tudo isso com uma banca
a gente vai dar a possibilidade para quem entregar todas as tarefas, cumprir todos os desafios dessa aceleração, você vai ter a possibilidade, então, de participar de uma banca onde você vai ter acesso a investidores, né, gestores de fundos de investimento, pessoas que estão ali para te escutar, e nós vamos ter uma premiação do programa, mais ou menos no valor de R$10 mil. Premiações financeiras e não financeiras. Então, muita coisa bacana. Fora isso, você pode pensar, poxa, eu estou já atuando, R$10 mil, talvez para mim não seja uma coisa tão relevante nesse momento, mas talvez você pode sair dali, né, com uma pessoa, com um investidor, né, pronto para colocar 100 mil, 200 mil reais na sua conta para investir no teu empreendimento. Então, essa é a possibilidade que vocês têm nessa mudança de fase de fazer acontecer. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, eu vou colocar daqui a pouco aqui só o link da nossa landing page para vocês saberem um pouquinho mais como funciona, e a gente pode agendar uma conversa, uma troca de ideias para vocês conhecerem, mas é uma grande oportunidade para você que tem esse perfil, para você também talvez não está nisso, mas conhece pessoas, né, falem sobre esse programa, e a gente conta, né, com vocês para estarem juntos, caminhar, e a gente fazer com que vocês vivam desse empreendimento. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa porque eu não sei o que aconteceu aqui nessa ideia de compartilhamento, mas de qualquer maneira fica o nosso recado e a possibilidade da gente estar junto aí nessas próximas semanas. Obrigadíssima, Danilo. Gente, é uma super oportunidade para quem de fato quiser ir acelerar o seu negócio, a sua organização, implementar a sua ideia na prática. Então, é um programa muito, muito, muito legal. Como o Danilo já disse, só reforçando, quem tiver qualquer outra dúvida, quiser mais informações, o canal de comunicação com ele está 100% aberto e à disposição. E aí, vamos terminar pontualmente aqui às 8 horas. Queria mais uma vez agradecer muito a participação de cada um de vocês. Hoje o encontro foi muito legal, adorei ver essa sala cheio de empreendedores, profissionais que trabalham por impacto social. Então, obrigada pela presença de todos. Reforço o pedido, se puderem responder o formulário de satisfação, é muito rapidinho, 2 minutos, mas para a gente é muito importante para a gente continuar entregando conteúdo cada vez melhor para vocês, tá bom? E agradeço mais uma vez a participação de todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal.